Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 7. Capítulo 73. Técnica secreta de nível sábio? Dentro da barreira dourada clara. O rosto de Lu Yonxi estava tão vermelho que parecia que ia escorrer água. A essa altura, como Lu Yonxi ainda não sabia o que era, aquele calor a fazia sentir que mal conseguia ficar de pé. Jian Li percebeu o leve tremor de Lu Yonxi e a apoiou carinhosamente. Os corpos dos dois estavam agora abraçados intimamente. A aura quente no corpo de Jian Li fez Lu Yonxi sentir-se um pouco tonta. A barreira dourada clara parecia ser especialmente feita, isolando perfeitamente todas as auras, e a atmosfera de sedução interior aumentava constantemente. Em pouco tempo, Lu Yonxi sentiu-se um pouco tonta. Jian Li também se sentiu um pouco seco na garganta. Olhando para os lábios vermelhos e sedutores à sua frente, bem como para o rosto delicado e a pele branca e macia. A maciez em seu peito fez Jian Li sentir uma chama em seu coração. E a linda garota sedutora à sua frente era, sem dúvida, o melhor extintor de incêndio. Jian Li não aguentou mais. Dane-se primeiro. Mua. Jian Li beijou diretamente os lábios vermelhos à sua frente. A sensação suave fascinou profundamente Jian Li. Os olhos de Lu Yonxi estavam arregalados, sua mente em branco. Jian Li me beijou? O corpo inato naturalmente tinha um pouco de afinidade. Juntamente com o corpo misterioso de Lu Yonxi, os dois físicos se atraíam mutuamente. Emoções confusas se espalharam no coração de Lu Yonxi. As mãos de Jian Li também não estavam ociosas. Em pouco tempo, Lu Yonxi estava um pouco atordoada e confusa. Ela estava quase perdendo o controle. O homem de máscara preta verificou mais algumas vezes, e depois de confirmar que realmente não havia ninguém, finalmente relaxou. Muito bem, segundo irmão, vamos lá. Já investigamos tantas vezes que não deve haver problema nenhum, continuou o homem de máscara branca. Os poucos presentes assentiram com a cabeça e em seguida entraram lentamente. Depois que os poucos se afastaram um pouco, Lu Yonxi reprimiu a confusão em seu coração e mordeu levemente o lábio de Jian Li. Jian Li também voltou a si, sentindo-se um pouco envergonhado. Ele tinha acabado de se exceder um pouco. Yonxi, me desculpe, eu não fiz de propósito agora. A culpa é toda sua por ser tão bonita. Jian Li disse em voz baixa. Nesse momento, Lu Yonxi ainda estava delicadamente aninhada nos braços de Jian Li. Irmão Jian Li, da próxima vez, se você fizer isso de novo, eu vou te ignorar, disse Lu Yonxi, com a voz tão fraca quanto um mosquito. Como ele podia ser assim? Era claramente culpa dele, e mesmo assim ele a culpava por ser bonita. Irmão Jian Li foi realmente demais. Jian Li ficou atônito. Ignorá-lo? Ele tinha feito tudo isso e ela simplesmente o ignorava? Jian Li ativou diretamente o sistema de roteiro de vida e descobriu que após o momento constrangedor de agora há pouco, a favorabilidade de Lu Yonxi continuava oscilando em torno de 50. Impossível. Será que o rei dos mares poderia ser ele mesmo? Jian Li engoliu em seco. Não, ele era um homem destinado a alcançar o ápice supremo. As mulheres só afetariam a velocidade com que ele desembainhava a espada. No entanto, quando ele atingisse o pico, não seria ruim ter algumas mulheres de vez em quando, pensou Jian Li consigo mesmo. Nesse momento, a mente de Lu Yonxi estava um caos. Ela não sabia o que estava acontecendo com ela. Será que ela poderia ter se apaixonado por Jian Li? De jeito nenhum, Lu Yonxi mordeu levemente o lábio. A aura de Jian Li fez Lu Yonxi se sentir extremamente bem. Lu Yonxi não sabia que o corpo inato de Jian Li tinha uma atração extremamente fatal para o seu corpo profundo. Certo, vamos analisar os roteiros de vida dessas poucas pessoas. Jian Li reprimiu os pensamentos caóticos em sua mente e então olhou para os homens mascarados que se afastavam lentamente ao longe. Nome, Xu Shen. Reino a terceiro nível, reino da vida e da morte. Destino, soberano de um lado, verde, talento excelente ciano, calamidade da luz de sangue preto, favorabilidade 0. Roteiro de vida, personagem secundário em venerável demônio imortal, ancião interior da seita Yin do Osso Branco na montanha dos 10.000 demônios, talento excepcional. Recebeu ordens da terra sagrada Taishuan para investigar informações na seita demoníaca das Fontes Amarelas, e acabou morrendo tragicamente. Ponto de virada recente nenhum. Calamidade da luz de sangue 6 horas depois, seu paradeiro foi descoberto pelo mestre da seita demoníaca das Fontes Amarelas, e ele foi transformado em um fantoche. Nossa, ele é realmente uma figura poderosa do reino da vida e da morte. O coração de Jian Li deu um salto. Ancião interior da seita Yin do Osso Branco. A seita Yin do Osso Branco era uma força de primeira classe na montanha dos 10.000 demônios, e dizia-se que havia poderosos sábios guardando seus portões. O que a seita Yin dos Ossos Brancos pretendia fazer em sua seita demoníaca das Fontes Amarelas? E chegou até a ter ligações com a terra sagrada de Taishuan. Será que a seita demoníaca das Fontes Amarelas realmente guarda algum segredo incrível? Caso contrário, a santa da seita do Espírito Sagrado não teria se tornado uma espiã? Os pensamentos de Jian Li giravam em turbilhão. Esqueça, se a seita demoníaca das Fontes Amarelas realmente não conseguisse resistir, ele simplesmente fugiria rapidamente. Jian Li então contemplou seu destino, a calamidade da luz de sangue. Os olhos de Jian Li brilharam. Ele havia sido descoberto e então transformado em um fantoche. Parece que o mestre da seita deles também tem algumas habilidades, pensou Jian Li consigo mesmo. Até mesmo uma figura poderosa do reino da vida e da morte foi transformada em um fantoche. Forte. Logo em seguida, Jian Li verificou os roteiros de vida dos outros dois e descobriu que eram semelhantes a Xu Shen.
Todos eram anciãos internos da seita Yin do Osso Branco, e todos eles seriam transformados em marionetes pelo mestre da seita. Mas por outro lado, uma seita capaz de produzir 2 personagens principais predestinados certamente não seria uma organização de 5ª categoria. Jian Li então olhou para o roteiro de vida do último homem de máscara preta. Nome, Wang Yixin. Reino, 4º nível, Reino da Vida e da Morte. Destino, soberano de um lado, verde, talento excelente ciano. Favorabilidade, 0. Roteiro de vida, personagem secundário em venerável demônio imortal, ancião interior da seita Yin do Osso Branco na Montanha dos 10.000 Demônios, talento excepcional. Recebeu ordens da Terra Sagrada Taishuan para investigar informações na seita demoníaca das Fontes Amarelas, e acabou morrendo tragicamente. Ponto de virada recente após ser gravemente ferido pelo mestre da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Ele se escondeu em uma caverna ao pé do Pico do Vento e da Nuvem, coordenadas 545.631, e obteve a técnica secreta incompleta de nível santo Sutra do Nirvana da Fênix. Os olhos de Jian Li brilharam. Uma técnica secreta incompleta de nível santo. Wang Yixin teve muita sorte. Ele teve essa oportunidade. Mesmo gravemente ferido, conseguiu obter uma técnica secreta de nível santo. Nada mal. Ele precisava ir buscá-lo rapidamente. Embora estivesse incompleto, ainda era de nível santo, e sua classificação era ainda maior que a técnica de controle divino de Jian Li. Irmão Jian Li, você pode me soltar agora? Lu Yonxi disse fracamente, vendo que eles já haviam se afastado. Ao ouvir isso, Jian Li soltou Lu Yonxi. Lu Yonxi não esperava que Jian Li a soltasse sem dizer uma palavra. Seu corpo, que já estava mole, perdeu o equilíbrio e ela caiu de volta nos braços de Jian Li. Embora sua escala não fosse muito exagerada, ela dava uma sensação diferente. O balanço em seu peito fez Jian Li sentir um leve calor novamente. Me desculpe. Irmão Jian Li, deixe-me abraçá-lo por mais um tempo. Minhas pernas estão um pouco moles. Lu Yonxi disse fracamente em seguida. Jian Li, que era generoso em ajudar os outros, naturalmente concordou com Lu Yonxi. Afinal, ele tinha tirado tantas vantagens agora, que era aceitável deixá-la desfrutar de seu abraço por um tempo. Capítulo 74 Sutra do Nirvana da Fênix. Após um longo período, Lu Yonxi finalmente se recuperou. Irmão Sênior Jian, preciso avisar os anciãos que alguém da nossa seita demoníaca das Fontes Amarelas invadiu nosso território. Já vou indo. Lu Yonxi, corando, fugiu como se estivesse escapando. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Essa santa espiã estava realmente incorporando o personagem. Observando Lu Yonxi, que contorceu sua cintura fina e saiu correndo, Jian Li também respirou fundo. Em seguida, vou contribuir para a seita demoníaca das Fontes Amarelas. Se eu tomar o Sutra do Nirvana da Fênix antecipadamente, Wang Yixin ficará sem sorte. Não esperava poder contribuir com a seita demoníaca hoje. Isso é realmente ótimo. Na sequência, Jian Li dirigiu-se para a base do Pico do Vento e da Nuvem. Depois de um tempo, Jian Li finalmente chegou ao Pico do Vento e da Nuvem. Dizem que antigamente existia uma mina de pedra do Espírito do Fogo na base do Pico do Vento e da Nuvem. Após a extração completa das pedras do Espírito do Fogo, uma rica energia espiritual de atributo fogo ainda jorrou do subsolo. Isso deu origem ao atual Pico do Vento e da Nuvem. Devido aos atributos únicos do Pico do Vento e da Nuvem, vários discípulos frequentemente vêm aqui para cultivar técnicas de cultivo do atributo fogo ou artes marciais. A energia espiritual de atributo fogo, em pleno avanço, vibrava por todo o Pico do Vento e da Nuvem. Jian Li circulou a base do Pico do Vento e da Nuvem por um longo tempo e finalmente encontrou a caverna. A entrada da caverna estava coberta por uma vegetação extremamente densa que ocultava a abertura. Se a energia mental de Jian Li não fosse forte, ele não o teria encontrado em tão pouco tempo. Em seguida, Jian Li afastou as ervas daninhas e entrou na caverna. No instante em que entrou na caverna, Jian Li sentiu uma onda de ki espiritual ardente correndo em sua direção. A onda de calor escaldante fez Jian Li sentir uma leve sensação de queimação. A chama espiritual do vento surgiu automaticamente para proteger seu corpo, ajudando Jian Li a resistir à onda de calor. Não admira que ninguém tenha entrado nesta caverna, afinal, é muito perigoso aqui, pensou Jian Li. Se ele não tivesse o fogo espiritual protegendo seu corpo, mesmo que soubesse que ali existia uma arte secreta de nível santo, não haveria nada que ele pudesse fazer além de assistir impotente. Jian Li, envolto pelo fogo espiritual do vento místico, aproximou-se lentamente das profundezas da caverna. Quanto mais se aproximava, mais Jian Li sentia o calor escaldante. Em pouco tempo, Jian Li finalmente avistou um pedaço de bambu carmesim à frente, emitindo um leve brilho vermelho. Os olhos de Jian Li brilharam. Deve ser o Sutra do Nirvana da Fênix. Muitas artes secretas e habilidades divinas estão registradas em diversos materiais. Alguns são de jade, tiras de bambu, e alguns são até transmitidos pelo sangue. Jian Li suportou o calor escaldante ao seu redor e correu para pegar a tira de bambu. No instante em que o pedaço de bambu tocou sua mão, Jian Li sentiu uma energia espiritual vermelha e intensa, emanada do bambu, penetrando diretamente em sua mente. Sutra do Nirvana da Fênix, uma arte secreta de nível santo, criada por um antigo ser supremo, inspirada no clã da Fênix, que possui efeitos de cura que desafiam os céus. Uma onda de informações profundas surgiu na mente de Jian Li. As informações abstrusas e difíceis de entender invadiram a mente de Jian Li como uma maré. A arte da criação do universo circulava continuamente dentro do corpo de Jian Li, e o ki espiritual protegia lentamente todo o seu corpo. Após um longo período, Jian Li finalmente memorizou todas as informações do Sutra do Nirvana da Fênix.
O pedaço de bambu que ele tinha na mão também se transformou em cinzas e desapareceu no ar. É uma pena que só existam as 4 primeiras camadas. Jian Li sentiu um leve pesar. Este Sutra do Nirvana da Fênix tem um total de 7 camadas, mas o legado acabou de conceder a Jian Li apenas 4 camadas. Não importa, 4 camadas são suficientes por enquanto. Ele cultivaria lentamente, eventualmente encontraria as camadas mais profundas. Jian Li examinou os arredores novamente e após confirmar que nada havia passado despercebido, saiu imediatamente. Dentro do palácio no Pico da Santa. Após deixar o Pico do Vento e da Nuvem, Jian Li retornou diretamente ao Pico da Santa. Ele estava se preparando para cultivar o Sutra do Nirvana da Fênix. Irmão Sênior Jian, a piscina líquida do sol ardente que você solicitou está pronta. Lin Qiuyu, vestindo um vestido de gaze branca, ajoelhou-se ao lado do palácio e disse respeitosamente a Jian Li. Jian Li exibiu uma expressão de satisfação. Essa Lin Qiuyu era muito boa. Ela executou as tarefas que lhe foram atribuídas com muita rapidez. Assim que Jian Li retornou, ele providenciou para que Lin Qiuyu preparasse a piscina de líquido do sol ardente. O líquido do sol ardente é um líquido espiritual de atributo fogo, incrivelmente precioso, e discípulos comuns simplesmente não têm acesso a ele. No entanto, Lin Qiuyu conseguiu encher uma piscina inteira em menos de meia hora. A primeira camada do Sutra do Nirvana da Fênix requer o líquido do sol ardente. Somente após absorver a essência do líquido do sol ardente é que se pode cultivar o Sutra do Nirvana da Fênix. Muito bem. Jian Li assentiu com a cabeça. Após falar, ele foi diretamente para a piscina líquida do sol ardente. Lin Qiuyu seguiu Jian Li respeitosamente, aguardando suas instruções. Em pouco tempo Jian Li chegou ao salão interno do palácio. Lá dentro havia uma pequena piscina cheia de líquido do sol ardente, emanando a essência do Qi espiritual do fogo escaldante. A propósito, investiguem a situação do local de origem de Lin Dong, principalmente a família Lin e as terras ancestrais da família Lin. Investiguem tudo minuciosamente. Lembrem-se, não alertem ninguém e não deixem rastros. Jian Li entrou lentamente na piscina líquida do sol ardente e falou. A essência escaldante do atributo fogo na piscina líquida do sol ardente fez Jian Li sentir um calor crescente. Lin Qiuyu ajoelhou-se respeitosamente ao lado. Sim, irmão sênior Jian, providenciarei isso imediatamente. Jian Li absorveu toda a essência de atributo fogo ao seu redor, seguindo o procedimento do Sutra do Nirvana da Fênix em sua mente. Após Lin Qiuyu terminar de falar, ela saiu diretamente do palácio. No vasto salão interno, restava apenas Jian Li, absorvendo a essência do atributo fogo na piscina líquida do sol ardente. Ao mesmo tempo, acima do céu do Pico do Vento e da Nuvem, um homem usando uma máscara preta meio quebrada ocultou sua figura e desceu rapidamente até a base do Pico do Vento e da Nuvem. A máscara no rosto do homem já estava quebrada e quase não conseguia cobrir seu rosto. É realmente assustador. Não disseram que o mestre da seita demoníaca das Fontes Amarelas era apenas um desperdício no primeiro nível do Reino da Vida e da Morte? Que ataque assustador foi aquele? Wang Yixin lembrou-se do golpe casual de Li Yuanxiao, que matou instantaneamente vários de seus companheiros. Felizmente ele estava atrás deles e não se aproximou muito, caso contrário, não teria tido chance de escapar. É verdadeiramente aterrador. Este não é apenas o primeiro nível do Reino da Vida e da Morte. Mesmo o 9º nível do Reino da Vida e da Morte não seria maior do que isto. Sangue escorria dos cantos da boca de Wang Yixin, e seu corpo também estava dilacerado. Isso foi apenas um golpe casual de Li Yuanxiao. Wang Yixin sentiu que Li Yuanxiao não estava lutando sério. Parecia que algo mais o estava distraindo. Caso contrário, ele não teria tido nenhuma maneira de escapar. Wang Yixin preparou o corpo e encontrou uma caverna ao pé do Pico do Vento e da Nuvem, rastejando diretamente para dentro dela. Assim que entrou na caverna, Wang Yixin sentiu um poder infinito de chamas. Ele poderá se esconder aqui por um tempo. Wang Yixin pensou consigo mesmo. Em seguida, Wang Yixin adentrou diretamente às profundezas da caverna. Capítulo 75 Dinastia da Fênix Celestial. Dentro da caverna, Wang Yixin circulou lentamente a técnica de cultivo dentro de seu corpo enquanto consumia pílulas medicinais, tentando se recuperar de seus ferimentos. Nada bom, exclamou Wang Yixin. As lesões em seu corpo pareciam ter sido corroídas por uma força poderosa. Não importava o quanto Wang Yixin praticasse sua técnica de cultivo ou consumisse pílulas medicinais, seus ferimentos internos pioravam, parecendo ameaçar despedaçar-se a qualquer momento. Será este o poder da origem? O coração de Wang Yixin afundou. Será que aquele velho já começou a acessar o poder da origem? Que piada, apenas o mestre da seita de uma força de segunda categoria. Wang Yixin sentiu uma amargura imensa e em seguida silenciou, lembrando-se do ataque terrível que acabará de sofrer. Esta não é uma força de segunda categoria, pensou Wang Yixin, sentindo-se entorpecido. Não é de admirar que a terra sagrada de Taishuan não tenha aparecido pessoalmente. Wang Yixin balançou a cabeça, lamentando ter sido cegado pela ganância. Era inútil pensar em qualquer coisa agora, se ele não encontrasse uma solução, acabaria morrendo ali mesmo. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. Dentro do palácio no Pico da Santa, a essência do atributo fogo na piscina líquida do sol ardente no salão interno foi completamente absorvida após um dia e uma noite. Desapareceu completamente. Dentro do corpo de Jian Li, um fantasma de fênix parecia se mover. O fantasma da fênix liberava continuamente essência do atributo fogo, nutrindo todo o corpo de Jian Li. Finalmente dominei o primeiro estágio. Jian Li abriu os olhos lentamente. Só o primeiro estágio consumiu tanto líquido do sol ardente. Jian Li olhou para a água agora pálida da poça ao seu redor, sentindo um leve choque. Só esta poça de líquido do sol ardente deve valer quase 10.000 pedras espirituais de alta qualidade. E é o tipo de coisa que não tem preço e é difícil de encontrar.
Os recursos necessários para o segundo estágio serão ainda mais massivos. Não basta apenas o líquido do sol ardente, é preciso também cristais de fogo espiritual. Os cristais de fogo espiritual são cristais ricos em essência vital e atributos de fogo, incrivelmente valiosos e extremamente raros, o que os torna muito difíceis de obter. Esquece, vou coletá-los aos poucos. Jian Li balançou a cabeça. Jian Li não estava particularmente carente de recursos no momento. Se ele quisesse, poderia facilmente encontrar vários, bastando dar algumas voltas lá fora. No entanto, esse tipo de recurso raro exigia um pouco de sorte. Na entrada do salão, uma mulher vestida com um vestido de gaze branca caminhou graciosamente. A mulher segurava um conjunto de vestes de brocado fino. Jian Li levantou-se lentamente e a mulher cuidadosamente o ajudou a vestir suas roupas. Irmão sênior Jian, eu já descobri sobre a situação da família de Lin Dong, disse Lin Qiuyu lentamente enquanto ajudava Jian Li a se vestir. Logo em seguida, Lin Qiuyu relatou em detalhes tudo o que havia investigado sobre Lin Dong, sua família e suas terras ancestrais. Lin Dong era filho do terceiro príncipe da dinastia da Fênix Celestial e 3 anos atrás foi capturado e levado para a seita demoníaca das Fontes Amarelas como um discípulo servo. Dizia-se que os ancestrais de Lin Dong produziram um especialista supremo, mas isso não passava de rumores sem provas concretas. A dinastia da Fênix Celestial era uma pequena dinastia no mundo mortal da Desolação Oriental. O cultivador mais poderoso ali, o imperador da dinastia da Fênix Celestial, era apenas um cultivador do reino da coleta de Qi, nem mesmo um cultivador do reino do núcleo de Elixir. Depois de Lin Qiuyu ajudar Jian Li a vestir as vestes de brocado, ela massageou suavemente os ombros dele com suas mãos macias e delicadas. E quanto às terras ancestrais da família Lin? Perguntou Jian Li, sentindo a maciez em seus ombros. As terras ancestrais da família Lin estão dentro do território da família real da dinastia da Fênix Celestial. Dizem que haverá uma competição da dinastia em alguns dias, e os 3 primeiros colocados poderão entrar nas terras ancestrais e receber a sorte da dinastia, disse Lin Qiuyu suavemente. Competição de dinastias? Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Parecia que Lin Dong entraria na terra ancestral e obteria o corpo sagrado primordial através dessa competição. Irmão sênior Jian, enviamos pessoas para investigar aquela terra ancestral e descobrimos que pode haver grandes mistérios nela. Vários grupos de pessoas que foram investigar foram inexplicavelmente engolidos por aquela terra ancestral. Lin Qiuyu continuou. Engolido? O coração de Jian Li afundou. Parecia que obter o corpo sagrado primordial não seria tão fácil. Preciso ir lá e ver com meus próprios olhos, pensou Jian Li. Logo em seguida, Lin Qiuyu voltou a detalhar as especificidades sobre a terra ancestral. Somente após a competição das dinastias, com a permissão do imperador, e utilizando o poder da linhagem de sangue de sua dinastia, o portão da terra ancestral poderia ser aberto e acessado. Sendo assim, irei à dinastia da Fênix Celestial e verei. Jian Li teve uma ideia imediatamente. O corpo sagrado primordial era simplesmente importante demais. Nenhuma cautela era excessiva. Após ouvir as informações de Lin Qiuyu, Jian Li preparou alguns itens e saiu diretamente da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Ele pilotou seu barco voador e dirigiu-se em alta velocidade para a dinastia da Fênix Celestial. Desolação Oriental. Dinastia da Fênix Celestial. Terceiro estado do príncipe. Hoje a propriedade do terceiro príncipe estava excepcionalmente animada. Por dentro e por fora, ouviam-se sons extremamente alegres. Lin Dong, o jovem mestre que havia sido capturado pela seita demoníaca das Fontes Amarelas 3 anos atrás, na verdade havia retornado. Além disso, dizia-se que ele havia aprendido uma técnica de cultivo extremamente poderosa e que sua força havia aumentado muito. Muitas pessoas queriam vir ver quão forte era esse discípulo que havia retornado vivo da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Dentro da propriedade. Dong-er, você realmente se tornou um especialista no reino do núcleo de Elixir? Perguntou Lin Zhan, pai de Lin Dong, incrédulo. Lin Dong assentiu com a cabeça, e uma onda de poder espiritual o envolveu, fazendo com que toda a sala parecesse oscilar sob a pressão dessa energia. Que os céus abençoem minha família Lin. Nossa linhagem finalmente produziu mais um especialista no reino do núcleo de Elixir. Lágrimas antigas escorreram pelo rosto de Lin Zhan, sua expressão extremamente agitada. Lin Dong olhou para o pai, que estava tão animado, e sentiu uma pontinha de amargura no coração. Embora estivesse no reino do núcleo de Elixir, havia muitas pessoas na seita demoníaca das Fontes Amarelas que poderiam derrotá-lo. No entanto, Lin Dong não contou essas coisas ao pai. Para ele não fazia sentido. Pai, eu realmente preciso participar da competição da dinastia daqui a 3 dias? Não acho que faça sentido. Eles são todos apenas indivíduos do reino da coleta de Qi que não aguentariam nem um tapa meu, continuou Lin Dong. Lin Dong havia retornado inicialmente apenas para ver seu pai e depois partir, mas não esperava que seu pai lhe contasse sobre a competição da dinastia da Fênix Celestial e insistisse para que ele participasse. Para Lin Dong, agora aquilo era como brincadeira de criança completamente sem sentido. Ao ouvir isso, a expressão de Lin Zhan tornou-se solene. Dong-er, se você ainda fosse uma pessoa comum, eu jamais permitiria sua participação. Mas agora que você possui tanto talento e força, deve participar desta competição da dinastia. Por quê? Lin Dong estava cheio de dúvidas. Não era apenas uma competição entre dinastias? O cultivador mais poderoso da família imperial da dinastia da Fênix Celestial estava apenas no reino da coleta de Qi. Que recompensas extraordinárias ele poderia ter? No nível de poder atual de Lin Dong, tesouros comuns já não conseguiam satisfazer sua ambição. Afinal, quanto mais elevado o nível do reino, mais recursos de primeira linha eram necessários.
Lin Zhan respirou fundo e disse solenemente, Dong Er, você deve se lembrar do que eu lhe disse antes, que os ancestrais da nossa família Lin já produziram um especialista supremo. Não era só uma coisa que você usava para me convencer quando eu era pequeno? Lin Dong ficou surpreso, aparentemente sem esperar que seu pai tocasse nesse assunto de repente. Capítulo 76. Os sentimentos de Li Qin. O rosto de Lin Zhan escureceu. O que ele queria dizer com palavras para te persuadir? É verdade. Nosso ancestral era realmente um especialista supremo, disse Lin Zhan com voz grave. Ser questionado por pessoas de fora era uma coisa, mas ser questionado pelo próprio filho fez com que Lin Zhan sentisse que sua autoridade estava sendo seriamente desafiada. Infelizmente, ele não podia mais dar palmadas na bunda de Lin Dong como fazia quando era criança. Logo em seguida, Lin Zhan contou a Lin Dong a história de seu ancestral. Lin Ao, ancestral da família Lin, era um especialista supremo inigualável, a um passo de se tornar um quase imperador, possuindo imenso poder. Infelizmente, ele foi atacado por múltiplos inimigos. Como resultado, ele sofreu uma lesão incurável relacionada ao Dao. Depois disso, Lin Ao deixou sua linhagem na cidade da Fênix Celestial e faleceu. Seus restos mortais foram sepultados nas atuais terras ancestrais. O coração de Lin Dong se comoveu, e então ele perguntou, será que a recompensa pela competição das dinastias está relacionada a um supremo? Lin Zhan coçou a cabeça e simplesmente disse, eu também não sei, mas se você entrar na terra ancestral, há uma chance de obter o legado de nosso ancestral supremo. E para entrar na terra ancestral, você deve garantir uma das 3 primeiras posições na competição da dinastia. Esta é uma instrução ancestral e ninguém pode desobedecê-la. Lin Dong estreitou os olhos. Sendo assim, ele iria verificar. De qualquer forma, essa competição era apenas uma formalidade para ele. Com a força que ele tem, quem poderia detê-lo? Lin Dong balançou a cabeça e então começou a conversar sobre outros assuntos com seu pai. O tempo passou lentamente. A notícia da competição da dinastia da Fênix Celestial também se espalhou por toda a cidade da Fênix Celestial. Afinal, esta era a competição de mais alto nível na dinastia da Fênix Celestial. Além disso, todos os participantes eram membros excepcionalmente talentosos da família imperial e seus parentes. Em um restaurante na cidade da Fênix Celestial, Jian Li, vestido com um luxuoso hobby de brocado, saboreava vinhos finos e iguarias junto a uma janela do segundo andar do restaurante. O restaurante estava incrivelmente animado com muitas pessoas conversando ou comendo com bastante apetite. Jian Li observava silenciosamente o que acontecia ao seu redor no restaurante. A maioria das pessoas na cidade da Fênix Celestial eram comuns, com um pequeno número de cultivadores do reino do temperamento corporal e do reino da coleta de Qi. Sob o domínio da dinastia da Fênix Celestial, toda a cidade da Fênix Celestial apresentava um cenário de paz e prosperidade. Havia gente por toda parte em um ambiente animado. Enquanto Jian Li caminhava, não encontrou nenhuma oportunidade especial. Parecia uma cidade comum. Após se fartar de bebida, Jian Li saiu do restaurante, preparando-se para explorar outras partes da cidade da Fênix Celestial. Ruas da cidade da Fênix Celestial. Jian Li liberou sua energia mental pelas ruas para observar a situação. Ouvi dizer que as recompensas para esta competição da dinastia são excepcionalmente generosas. O imperador até trouxe a arte marcial de Grau Xuan. O quê? Essa é uma arte marcial de nível profundo. O imperador está mesmo disposto a conceder algo assim. Ouvi dizer que a família imperial também produziu um gênio desta vez com talento e poder incrivelmente fortes. O imperador está apenas movendo uma arte marcial de Rank Xuan da mão esquerda para a direita. Isso não é necessariamente verdade. Ouvi dizer que o filho do terceiro príncipe, Lin Dong, também aprendeu uma profunda técnica de cultivo com a seita demoníaca das fontes amarelas, e sua força é formidável. Por mais forte que ele seja, será que ele pode ser mais forte que o imperador? Faz apenas alguns anos. Sim, se eu fosse o imperador, poderia dar aulas de artes marciais a quem eu quisesse. Qual é a graça de uma competição? Surgiram muitas discussões em torno dele. O coração de Jian Li se agitou. Certo, ele só precisava controlar toda a família imperial. Por que pensar tanto? Então, ele poderia seguir Lin Dong diretamente para a terra ancestral. A mente de Jian Li subitamente se tornou ativa. Ele quase se esqueceu de que era um discípulo da seita demoníaca. Logo em seguida, Jian Li ocultou sua figura e caminhou em direção ao Palácio Imperial. Seita Qinjiang. Numa sala repleta de decorações cor-de-rosa. Móveis luxuosos e preciosos estavam por toda parte. Uma jovem deslumbrante vestida com um elegante traje contemplava um retrato sobre a mesa, rindo bobamente. O retrato era claramente de Jian Li. Jian Li, já faz 4 dias que não te vejo. Sinto tanta saudade. Você sente a minha? Li Qi murmurou baixinho, olhando para o retrato sobre a mesa. Ela deveria ter sido mais esperta e ter ido à seita demoníaca das fontes amarelas para brincar com Jian Li por alguns dias. Li Qi fez beicinho, com a mente cheia de Jian Li. Certo, posso ir à seita demoníaca das fontes amarelas para encontrar Jian Li. Os olhos de Li Qi brilharam como se ela tivesse tido uma ideia. Li Qi, o que você está fazendo? Justo quando Li Qi estava perdido em pensamentos, uma voz gentil soou de fora do quarto. Li Qi rapidamente guardou o retrato que estava sobre a mesa e, em seguida, pegou um manual secreto de artes marciais que estava ao lado dela, fingindo estar absorta em pensamentos. Vovô, estou lendo, disse Li Qi, sem corar e com o coração calmo. Assim que Li Qi terminou de falar, um velho de semblante imortal, vestido com um manto taoísta verde, entrou lentamente. O velho era o avô de Li Qi, o grande ancião da seita Qinjiang, Li Xuan. Vovô, você está me procurando? Perguntou Li Qi, com os olhos fixos no manual secreto de artes marciais que tinha em mãos. Qin'er, seu livro está de cabeça para baixo, disse Li Xuan com um sorriso irônico, olhando para Li Qi, que estava extremamente sério à sua frente.
As palavras de Li Xuan claramente chegaram aos ouvidos de Li Qin. Li Qin então olhou para o manual secreto e descobriu que ele estava de cabeça para baixo, ficando instantaneamente com o rosto vermelho como um tomate. Vovô, você está me intimidando de novo. Li Qin bufou, parecendo muito irritado. O rosto de Li Xuan estava prestes a ficar verde. Você mesma virou o livro de cabeça para baixo e diz que estou te intimidando. Essa neta é realmente muito difícil de criar. Tudo bem, o vovô estava errado. Foi o vovô que viu errado, você não segurou de cabeça para baixo. O velho então suspirou. Assim que Li Xuan falou, a expressão de Li Qin voltou ao normal, e ela fez beicinho, dizendo, já que o vovô admitiu sinceramente o erro, vou te perdoar só desta vez. Li Xuan sorriu, com os olhos cheios de uma expressão bondosa. Vovô, o senhor não estava em reclusão? Por que saiu de novo? Perguntou Li Qin. Um lampejo de complexidade brilhou nos olhos de Li Xuan, e então ele disse cautelosamente. Ouvi dizer que Li Qin saiu para se divertir alguns dias atrás e encontrou um bom amigo da seita demoníaca. O coração de Li Qin apertou e seu rosto assumiu uma expressão um tanto artificial. Vovô, quem lhe disse essas bobagens? Eu sempre fiquei na seita Qinjian, nunca saí. Seu irmão sênior, Cão Hong, me contou. Disse Li Xuan então. O rosto de Li Qin escureceu. Ela sabia que ele a denunciaria. Ela nunca mais o ajudaria. Vovô, ele não me machucou. Somos apenas amigos. Disse Li Qin, abaixando a cabeça. A expressão de Li Xuan era um tanto complexa. Quando ouviu essa notícia de Cão Hong pela primeira vez, Li Xuan não acreditou nela de verdade. Contudo, ao observar a aparência atual de sua neta, Li Xuan soube que tipo de pessoa ela era. Conhecia todos os tipos de expressões. Ele imediatamente percebeu o leve anseio nos olhos de Li Qin. Por acaso você está apaixonado por aquele amigo? Insistiu Li Xuan, com os olhos fixos em Li Qin. O belo rosto de Li Qin corou, como de uma jovem apaixonada cujo segredo fora descoberto. Capítulo 77. Competição da dinastia. Vovô, eu não fiz isso, disse Li Qin, hesitante. Se você não gosta dele, por acaso eu tenho uma técnica de cultivo que precisa de um cobaia. Vou capturá-lo, disse Li Xuan com um resmungo frio. Vovô, você não pode. Se você machucá-lo, eu morro para você ver. As lágrimas de Li Qin estavam prestes a cair. Se algo acontecesse com Jian Li, ela sentia que teria um colapso nervoso. Tudo bem, o vovô estava só brincando com você. Li Xuan a consolou rapidamente. Li Qin estava infeliz e não parava de soluçar, chorando como uma pessoa em prantos. Li Xuan passou um longo tempo consolando Li Qin até que ela finalmente se acalmou. Não é nada gostar de um garoto de uma seita demoníaca, disse Li Xuan gentilmente. Li Qin olhou cautelosamente para Li Xuan e perguntou hesitante. Vovô, você não me culpa? Ele é do caminho demoníaco. Li Xuan sorriu. Que tipo de tempestades o vovô não viu? Que diferença faz se ele é do caminho justo ou do caminho demoníaco? Contanto que você goste dele, o vovô até arrancaria as estrelas do céu para você. Assim que Li Xuan falou, Li Qin esboçou um leve sorriso. Logo em seguida, Li Qin, sob a orientação de Li Xuan, relatou toda a história. No entanto, no relato de Li Qin, Jian Li foi retratada de forma positiva, enquanto Cão Hong se tornou a grande vilã que a forçou, juntamente com Jian Li, a entrar no reino. Li Qin também disse que Jian Li havia salvado sua vida várias vezes no reino secreto. Aquele garoto do caminho demoníaco é realmente perverso. Ele enfeitiçou minha neta desse jeito. Li Xuan praguejou em segredo. Não, preciso encontrar alguém para testar aquele diabinho. Não posso deixar minha neta ser enganada por ele desse jeito. Cidade da Fênix Celestial. Terceira residência do príncipe. Um quarto no interior da residência do príncipe. Lin Dong absorveu a energia espiritual das pedras espirituais, e a aura de seu corpo tornou-se cada vez mais poderosa. Após algum tempo, as pedras espirituais se transformaram em pó, espalhando-se por toda parte. Sem a absorção de sangue fresco, a melhoria da força de seu reino era muito lenta. Lin Dong balançou a cabeça. Depois de experimentar o rápido aumento de força ao devorar sangue fresco, Lin Dong não estava mais satisfeito com a melhoria proporcionada pelas pedras espirituais. Devo resolver rapidamente a questão das terras ancestrais e, em seguida, retornar à seita demoníaca das fontes amarelas para continuar absorvendo sangue. Dong Er, chegaram notícias do palácio. A competição das dinastias será antecipada para amanhã. Prepare-se bem. Entraremos no palácio amanhã para participar da competição das dinastias. A voz de Lin Zhan soou do lado de fora da sala. Os olhos de Lin Dong brilharam. Quanto mais cedo, melhor. Embora não soubesse o motivo, se pudesse ser adiantado em 2 dias, não seria ruim, pensou Lin Dong. A velocidade de cultivo na cidade da Fênix Celestial era muito lenta. Logo em seguida, Lin Dong afastou esses pensamentos e começou a praticar artes marciais no quarto. O Palácio Imperial da cidade da Fênix Celestial. Numa sala magnífica. O imperador, vestido com um manto de dragão, estava ajoelhado na sala, com a cabeça profundamente inclinada. Acima do quarto havia um jovem usando uma máscara. O jovem possuía uma aura extremamente poderosa. Sob aquela aura intensa, toda a sala estava em estado de turbulência. Mestre, eu já emiti o decreto. A competição da dinastia será antecipada para amanhã. O imperador, vestido com um manto de dragão, disse com a voz trêmula. Os imperadores que eu via na TV antes, os governantes supremos, eram tão dominadores. Agora ele está como um cachorro, ajoelhado na minha frente. Parece que a força ainda é a coisa mais importante, pensou Jian Li.
Após entrar no Palácio Imperial, Jian Li rapidamente assumiu o controle do imperador. Agora, todo o Palácio Imperial estava sob o controle de Jian Li. Todos no Palácio Imperial tomaram o veneno especial que Jian Li trouxe da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Jian Li não sabia a fórmula do antídoto. Havia um antídoto na seita demoníaca das Fontes Amarelas, mas Jian Li se esqueceu de trazê-lo quando partiu. Ele só sabia que essas pessoas morreriam envenenadas depois que ele entrasse na Terra Ancestral. Afinal, eles eram apenas pessoas comuns. Usar a técnica de controle divino seria um desperdício, e consumiria a energia mental de Jian Li, o que não valia a pena. Muito bem, pode se levantar. Ter um imperador como você ajoelhado diante de mim sempre me deixa um pouco desconfortável. Jian Li fez beicinho. Assim que Jian Li falou, um lampejo de alegria brilhou nos olhos do imperador, como se ele estivesse de certa forma lisonjeado. Obrigado, mestre. Diante do mestre, este subordinado não é um imperador. Servir ao mestre é uma bênção cultivada ao longo de 10 vidas para este subordinado, disse o imperador respeitosamente. Enquanto o imperador falava, ele se levantou lentamente. Jian Li ficou estupefato. Aquele imperador também era muito bom em bajulação. Mas, infelizmente, eu não trouxe o antídoto. Esquece, é melhor você se ajoelhar. Jian Li olhou para o imperador bajulador e se sentiu ainda pior. Esse tipo de pessoa, vestindo um manto de dragão e com um comportamento bajulador, fez Jian Li se sentir ainda mais desconfortável. A boca do imperador se contraiu ligeiramente, mas ele ainda assim se ajoelhou novamente. O que há dentro de suas terras ancestrais? Existem registros? O que exatamente há lá dentro? Perguntou Jian Li. O imperador da cidade da Fênix Celestial ponderou por um momento e, em seguida, relatou a Jian Li todas as informações coletadas pelos viajantes anteriores. Após Jian Li ter memorizado todas as informações, ele demitiu o velho imperador. O tempo passou lentamente. Na manhã seguinte, o campo de treinamento do Palácio Imperial. Numerosos guardas do Palácio Imperial, trajando pesadas armaduras, patrulhavam o campo de treinamento. Membros da família real e parentes estavam todos reunidos. Muitas pessoas estavam ansiosas para participar da competição da dinastia de hoje. Havia também muitos espectadores ao redor, todos das diversas famílias da cidade da Fênix Celestial. A competição da dinastia não foi criada apenas para disputar a oportunidade de governar as terras ancestrais, mas também para mostrar o talento e a força da geração mais jovem da família imperial às diversas famílias. Isso visava garantir que essas grandes famílias não ousassem ter qualquer ideia sobre o domínio da dinastia imperial. Com o passar do tempo, o campo de treinamento foi ficando cada vez mais animado. Ao lado do campo de treinamento, Lin Dong aguardava em silêncio o início da competição. Nesse momento, belas criadas do palácio preparavam um chá requintado para os muitos participantes. Lin Dong segurava a xícara de chá na mão, sempre com a sensação de que algo estava errado, mas não detectou nenhuma anormalidade. Todos os participantes ao redor beberam o chá aromático. Ao ver isso, Lin Dong também bebeu diretamente. Ele devia estar pensando demais. Era apenas uma competição de uma dinastia comum. Logo em seguida, Lin Dong fechou os olhos para descansar, aguardando o início da avaliação. O imperador, acima do campo de treinamento, viu Lin Dong beber o chá, e a expressão nervosa em seu rosto diminuiu consideravelmente. Logo em seguida, ele anunciou o início da competição. Um a um, os príncipes e parentes da realeza começaram a batalhar no campo de treinamento. À medida que a competição progredia, os vencedores foram selecionados um a um. As pessoas das diversas famílias abaixo do palco assistiam com grande prazer. É claro que mesmo que não gostassem, tinham que gritar. Era uma ótima oportunidade para bajular a família imperial, e essas raposas velhas certamente não a perderiam. Todo tipo de elogio praticamente elevou essas pessoas aos céus. Capítulo 78 Supremo Xuantian. Embora o nível de instrução desses membros da família real não fosse elevado, eles exibiam diversas artes marciais vistosas com habilidade e estilo. No campo de treinamento, o que espiritual de várias cores, como uma exibição deslumbrante, chamava incrivelmente a atenção. Lin Dong foi quem se destacou na multidão. Os métodos de Lin Dong eram relativamente simples e brutais. Não importava qual fosse o oponente, Lin Dong o mataria instantaneamente com um único soco. Isso contrastava fortemente com os movimentos vistosos de artes marciais de outros. Os outros membros de alto escalão da família real pareciam ter comido poeira, os indivíduos talentosos da dinastia da Fênix Celestial, em cujo cultivo haviam investido enormes recursos. Eles eram como pintinhos sob o comando de Lin Dong, que havia permanecido na seita demoníaca das Fontes Amarelas por apenas 3 anos, completamente incapazes de resistir a um único golpe. A seita demoníaca das Fontes Amarelas é realmente tão poderosa assim? Até mesmo um discípulo qualquer poderia esmagá-los. Linza estava extremamente animado, com o rosto corado, enquanto observava seu filho demonstrar sua força no campo de treinamento. Ele estava completamente alheio às expressões incomuns nos rostos dos outros membros da alta hierarquia da família real ao seu redor. 2 horas depois, a grande competição finalmente terminou. Os 3 primeiros colocados da grande competição foram finalmente selecionados. O primeiro lugar foi para Lin Dong, o segundo lugar para o príncipe herdeiro e o terceiro lugar para um príncipe. O imperador, com um sorriso, entregou-lhes as recompensas de cima da plataforma de treinamento, e então começaram os preparativos para a abertura da Terra Ancestral. Lin Dong olhou para a arte marcial de nível inferior de rank profundo que tinha na mão e balançou a cabeça. No entanto, ao ver seu pai tão feliz debaixo do palco, uma onda de ternura invadiu o coração de Lin Dong. Velho Lin, você criou um bom filho. Sua força e talento são excepcionais. Sim, estou com muita inveja. Ah, aliás, seu filho está noivo? Eu tenho uma neta. Vá embora.
Sua neta parece um dragão, não assuste as pessoas mencionando-a. Ao lado de Lin Zan, muitos reis e parentes reais o cumprimentavam. Agora que Lin Zan tinha um filho tão excelente, contanto que não tropeçasse, certamente alcançaria grande sucesso. Talvez até o trono do imperador possa mudar de mãos. O imperador, no campo de treinamento, observava Lin Zan, cheio de energia, abaixo, com um lampejo de frieza nos olhos. O mestre tinha razão, a família Lin é composta por ingratos. Lin Zan, continue sorrindo. Será que o mestre ainda conseguirá sorrir quando seu filho for humilhado como um cachorro? Em seguida, após uma rodada de banquete e bebidas, todos retornaram para suas respectivas casas. A guarda imperial, juntamente com o imperador, Lin Dong e os demais vencedores, caminhou em direção à terra ancestral. Ninguém percebeu que uma figura desconhecida já havia se juntado à procissão. Em breve, todos finalmente chegaram à terra ancestral. A terra ancestral estava localizada na parte mais oriental do Palácio Imperial, onde a energia espiritual pulsava por toda parte. Essa energia espiritual parecia emanar uma aura violenta, tornando impossível sua absorção, como se estivesse protegendo esta terra ancestral. O portão da terra ancestral foi esculpido em uma pedra especial, e parecia conter um poder inexplicável que causava admiração nas pessoas. As pessoas que vieram explorar antes foram engolidas por este portão, pensou Jian Li, olhando para o portão da terra ancestral do fundo do grupo. A energia que inexplicável que a envolvia fez com que Jian Li sentisse uma leve sensação de opressão. Nesse momento, Jian Li já havia colocado uma máscara de pele humana requintada e aliada à função de ocultação da arte da criação do universo. Ninguém o reconheceria como Jian Li. Lin Dong, que estava bem à frente, olhou para o portão de pedra à sua frente e sentiu uma inexplicável sensação de familiaridade. Logo em seguida, o imperador caminhou até o portão, pegou a chave para abrir o portão da terra ancestral e, em seguida, tirou uma tigela de sangue fresco, derramando-a na ranhura ao lado do portão de pedra. Clique, clique, clique. O portão então se abriu lentamente e uma força ainda mais violenta emanou de dentro dele. Muito bem, Lin Dong, entre depressa. Este portão não resistirá por muito tempo, disse o imperador a Lin Dong. Lin Dong não duvidou dele e entrou diretamente pelo portão de pedra. Vá matar o pai de Lin Dong imediatamente. Quando eu sair, não quero ver Lin Zan vivo, disse Jian Li indiferentemente. Mestre, e quanto ao nosso antídoto? O imperador olhou para Jian Li com cautela. Jian Li acenou com a mão e bufou friamente. O que está com medo de que eu não consiga lidar com aquele pequeno demônio? Quando eu sair, é claro que vou te ajudar a se desintoxicar. Um lampejo de raiva passou pelos olhos do imperador, mas ele esboçou um sorriso adulador. Após Jian Li terminar de falar, ele entrou diretamente pelo portão de pedra. Pai imperador, ainda vamos entrar? Perguntou o príncipe herdeiro ao seu lado. Como desejar? Disse o imperador friamente, preparando-se em seguida para ir controlar o pai de Lin Dong. Ao entrar na terra ancestral, Jian Li sentiu como se estivesse em um vórtice caótico de ki espiritual. Com o olho claro ativado, juntamente com a poderosa energia mental de Jian Li, todas as cenas da terra ancestral foram absorvidas pela mente de Jian Li. À frente, estendia-se uma passagem interminável, e as paredes ao redor estavam esculpidas com diversos padrões misteriosos. A violenta energia espiritual quase formou um tornado, dificultando o progresso. Jian Li avistou a figura de Lin Dong à distância, à frente. Nesse momento, Lin Dong caminhava com dificuldade pela terra ancestral. Não me admira que tantos que entraram não tenham obtido nada. Uma tempestade de ki espiritual como essa é simplesmente impossível de ser atravessada por alguém no reino da coleta de ki. Jian Li balançou a cabeça e então caminhou para frente. Inicialmente, ele queria desqualificar Lin Dong, mas e se Lin Dong não participasse e aquela alma suprema remanescente não trouxesse os benefícios? Para garantir a segurança, Jian Li decidiu deixar Lin Dong entrar e depois lidar com a alma suprema remanescente quando ela aparecesse. Logo em seguida, Jian Li seguiu Lin Dong, passo a passo, caminhando mais para dentro. Em breve, muitas bestas demoníacas de ki espiritual, formadas por tempestades de ki espiritual, apareceram à frente. A força dessas bestas demoníacas geralmente se situava no reino do núcleo de Elixir. É claro que essas bestas de ki espiritual não conseguiram deter Lin Dong e Jian Li. Eles foram facilmente esmagados. Meia hora depois, Lin Dong finalmente alcançou as profundezas da terra ancestral. Havia um ki extremamente aterrador por toda parte, e uma vasta aura pressionava toda a terra ancestral. Esperei tanto tempo, e finalmente um descendente chegou. Uma voz carregada de força ancestral emanou das profundezas da terra ancestral. Jian Li sentiu os pelos do corpo se eriçarem, e a sensação violenta e opressiva o deixou extremamente horrorizado. Caramba, será que essa alma suprema remanescente é tão assustadora assim? Uma coisa antiga que morreu há dezenas de milhares de anos ainda é tão forte. Jian Li executou sua arte de concentração da alma, enquanto o colar em seu pescoço emitia uma luz estranha, protegendo-o firmemente. Este colar era um tesouro espiritual de rank terrestre trazido da seita demoníaca das Fontes Amarelas, capaz de defender contra ataques de almas, precisamente para proteger contra esta alma suprema remanescente. Logo em seguida, em frente a Lin Dong, uma leve energia espiritual branca se condensou lentamente. Diante de Lin Dong, uma energia espiritual branca condensou-se lentamente, tomando forma, e um ancião de cabelos brancos olhou para Lin Dong com uma aura majestosa. Você é o velho ancestral? Lin Dong engoliu em seco e perguntou. Isso mesmo, por antiguidade, eu sou de fato seu ancestral, o Supremo Xuantian, disse o ancião.
Capítulo 79. Técnica de inversão imortal de roubo da origem. Os olhos de Lin Dong se arregalaram. Ele realmente tinha visto seu ancestral na terra ancestral. Isso superou completamente a imaginação de Lin Dong. Segundo o pai de Lin Dong, Supremo Xuantian era um especialista supremo incomparável de dezenas de milhares de anos atrás. Estar vivo depois de dezenas de milhares de anos era realmente assustador. Velho ancestral, o senhor, está bem agora? Lin Dong respirou fundo e então perguntou. Se ele tivesse a proteção de um especialista supremo, aqueles canalhas da seita demoníaca das fontes amarelas. Lin Dong pensou consigo mesmo, especialmente Jian Li e Lin Shan. Ele queria que eles se rastejassem como cães diante dele. Agora sou apenas uma alma remanescente, mal consigo sobreviver dependendo do poder daqui. Supremo Xuantian balançou a cabeça. Um lampejo de decepção passou pelos olhos de Lin Dong, mas ele ainda assim disse, velho ancestral, há algo em que eu possa ajudá-lo? O sujeito lá longe pode sair agora. Se esconder não é coisa de cavalheiro. Supremo Xuantian não respondeu a Lin Dong, mas falou para o espaço atrás dele. O coração de Lin Dong deu um salto. Alguém mais tinha entrado? Impossível. Como aquele príncipe herdeiro inútil e o príncipe imperial conseguiram atravessar aquela tempestade de ki espiritual? Jian Li ao longe deu de ombros. Uma vez descoberto, não havia nada que pudesse fazer. Como era de se esperar da alma remanescente de um especialista supremo, mesmo com apenas uma pequena quantidade de energia mental restante, ele ainda conseguia detectá-lo à distância. Originalmente, ele pretendia esperar que o Supremo Xuantian revelasse os benefícios antes de aparecer, mas, como fora descoberto, simplesmente os arrebataria diretamente. Logo em seguida, Jian Li caminhou diretamente para as profundezas da terra ancestral, em direção a Lin Dong. Quem é você? Lin Dong olhou para a pessoa à sua frente com uma expressão sombria. Embora nunca tivesse visto essa pessoa, a aura que emanava dela fez Lin Dong pensar involuntariamente em Jian Li, da seita demoníaca das fontes amarelas. Velho Gaga, me ajude a condensar o corpo sagrado primordial, senão eu elimino esse pirralho do Lin Dong. Jian Li ignorou Lin Dong e falou diretamente com o Supremo Xuantian. Lin Dong ficou furioso ao ouvir isso. Como ele se atreve a me ignorar? Imediatamente depois, Lin Dong canalizou todo o ki espiritual de seu corpo e o lançou em direção a Jian Li. Deng. Jian Li nem sequer levantou os olhos e lhe deu um tapa na cara. Lin Dong foi arremessado para longe como um cão morto, chocando-se contra a parede de pedra próxima. Como isso é possível, meu ki espiritual? Lin Dong acariciou o rosto. O ki espiritual em seu corpo estava vazio, completamente incapaz de ser ativado. Jovem, você foi longe demais. Supremo Xuantian olhou para Jian Li com olhos gélidos. Uma vasta aura emanava de seu corpo. Uma enorme sensação de opressão invadiu Jian Li como uma maré. O colar no corpo de Jian Li brilhava com uma luz intensa, resistindo à opressão. Ao mesmo tempo, um fogo anormal começou a emanar lentamente de seu corpo. Velhote, você não quer mais viver, disse Jian Li friamente. No instante em que a chama espiritual do vento se manifestou, a expressão do Supremo Xuantian mudou drasticamente. Esse cara era realmente um fogo espiritual. O fogo espiritual exercia uma enorme influência restritiva sobre a alma. Sem mencionar que o fogo espiritual de Jian Li era uma fusão de dois fogos espirituais. Sua força era muito maior do que a do fogo espiritual comum. Jovem, se eu tivesse a capacidade de ajudar alguém a condensar o corpo sagrado primordial, ainda estaria me escondendo aqui? O tom do Supremo Xuantian suavizou um pouco nesse momento. Afinal, o poder dissuasor desse fogo espiritual era muito grande, e Jian Li possuía um tesouro protetor em seu corpo, de modo que a opressão de sua alma divina não teve efeito algum. Nesse momento, o Supremo Xuantian estava tão furioso que sentia que seus pulmões iam explodir. Ele, um supremo especialista tão digno, quando é que alguma vez sofreu tamanha indignidade? Se eu ainda estivesse vivo, um pirralho do reino do núcleo de Elixir como ele não seria capaz nem de suportar um único olhar meu. Jian Li estava inexpressivo. Não consegue. Deng. Jian Li lançou diretamente uma onda de choque de ki espiritual. A mão direita de Lin Dong foi atingida e instantaneamente um lamento doloroso ecoou. A mão direita de Lin Dong foi atingida por um raio e sangrava profusamente. A expressão do Supremo Xuantian ao lado era sombria, mas o fogo espiritual no corpo de Jian Li o impedia de fazer qualquer movimento. Não tenho paciência para ficar conversando com você aqui. O corpo sagrado primordial, você vai me dar ou não? Disse Jian Li indiferentemente, com os olhos cheios de uma expressão gélida. Velho ancestral, não se preocupe comigo, mate esse cara. Lin Dong rugiu alto à distância. Embora o ferimento sangrento em sua mão lhe causasse muita dor, ele não queria que aquele sujeito tirasse proveito algum dali. Em sua opinião, todo o legado ali pertencia a ele. Então você pode matá-lo. Embora eu esteja no meu limite, ainda posso esperar. Disse o Supremo Xuantian em voz grave. Afinal, ele era a alma remanescente de um especialista supremo. Embora esse fogo espiritual pudesse lhe causar danos severos, ainda era impossível destruí-lo completamente. Se o herdeiro já tivesse falecido, ele simplesmente esperaria pelo próximo. Muito bem, já que você não quer, então eu matarei Lin Dong e depois sairei para massacrar todos os seus descendentes, fazendo com que você e seu corpo sagrado primordial desapareçam no ar. Jian Li deu de ombros, dizendo indiferentemente. O corpo espiritual do Supremo Xuantian tremia de raiva. Ele sabia que Jian Li não estava mentindo. Ele realmente era capaz de fazer tal coisa. Lin Dong, ao longe, já encarava a situação com olhos arregalados e furiosos. Quem era aquele sujeito, afinal? Tudo bem, eu prometo, disse Supremo Xuantian entre dentes cerrados. Ele não se importava com a morte de Lin Dong, mas seus familiares que estavam do lado de fora não podiam morrer. Se toda a família fosse aniquilada, então tudo estaria perdido. Se Lin Dong se fosse, sempre haveria descendentes mais promissores.
Você deve jurar que, após condensar o corpo sagrado primordial, não exterminará meus descendentes lá fora, disse Supremo Xuantian friamente. Lin Dong, que estava ao lado, ficou boquiaberto. Por que ele não se incluiu? Depois que esse cara receber os benefícios, com certeza será o primeiro a me matar. Jian Li sorriu. Aquele velho ainda tinha um pouco de juízo. Depois que Lin Dong soubesse que ele havia condensado o corpo sagrado primordial, certamente não o deixaria escapar. Qual o problema em concordar com você? Seus descendentes morrerão antes que eu condense o corpo sagrado primordial. Tudo bem, eu prometo, disse Jian Li sem hesitar. Logo em seguida, Jian Li seguiu a orientação do Supremo Xuantian e fez um juramento ao Dao Celestial. Após ver Jian Li prestar o juramento do Dao Celestial, o Supremo Xuantian finalmente respirou aliviado. Foi uma pena para esse jovem Lin Dong. Embora seu talento não fosse excepcional, sua tenacidade era de primeira classe. Então o Supremo Xuantian acenou com a mão, e a muralha de pedra na parte mais profunda da terra ancestral se abriu lentamente. Um vórtice de ki espiritual altamente concentrado emanou de dentro. Logo em seguida, Jian Li seguiu a alma suprema remanescente até a câmara secreta nas profundezas da terra ancestral. Aqui dentro está o sangue essencial do corpo sagrado primordial que passei milhares de anos coletando. Combinado com meu método secreto único, a técnica de inversão imortal de roubo da origem, você pode absorver a essência do sangue essencial do corpo sagrado primordial e alcançar um corpo sagrado primordial perfeito, disse o Supremo Xuantian com uma expressão arrogante. Capítulo 80. Condensação do corpo sagrado. Visão aparece. Os olhos de Jian Li brilharam ao olhar para a pequena poça de sangue da essência do corpo sagrado à sua frente. O sangue da essência do corpo sagrado liberava continuamente uma aura majestosa, como se inúmeras fontes de ki e poder sanguíneo estivessem pulsando em seu interior. Como era de se esperar da essência sanguínea do corpo sagrado primordial, ela ainda possuía um poder tão grande após dezenas de milhares de anos. Esse velho realmente tinha alguns truques na manga para ter criado um método secreto capaz de absorver a essência e condensar um físico. Já que você possui um método secreto tão poderoso e sangue da essência do corpo sagrado, por que não condensou você mesmo naquela época? Jian Li pareceu ter se lembrado de algo e então perguntou. Supremo Xuantian suspirou baixinho, com o rosto cheio de decepção. Naquela época, eu já estava no meu limite e simplesmente não consegui suportar o impacto do sangue da essência do corpo sagrado. Jian Li não insistiu mais no assunto, bastava que ele conseguisse condensar o corpo sagrado primordial. Quanto ao resto não tinha nada a ver com ele. Logo em seguida, Supremo Xuantian transmitiu a técnica de inversão imortal de roubo da origem a Jian Li. A energia mental de Jian Li era incrivelmente poderosa. Em apenas meia hora, ele dominou completamente a técnica de inversão imortal de roubo da origem. Quanto mais estudava a técnica de inversão imortal de roubo da origem, mais milagrosa Jian Li a considerava. Se eu tivesse a essência sanguínea de outros físicos desafiadores do céu, eu também seria capaz de condensar outros físicos? Jian Li então perguntou. Se ele pudesse se fundir com inúmeros seres físicos que desafiam os céus, que tipo de transformação sua força sofreria? Só de pensar nisso, Jian Li já se sentia animado. Eu também não sei. Esse método secreto nunca foi usado desde que foi criado, disse então o Supremo Xuantian. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Nunca usado? No entanto, Jian Li não estava preocupado. Se Lin Dong conseguiu, por que ele não conseguiria? Quanto à fusão com outros físicos, isso poderá ser discutido mais tarde. Logo em seguida, Jian Li entrou na piscina de sangue da essência do corpo sagrado primordial. Uma força de vontade que parecia rasgar o céu fez o corpo de Jian Li tremer incessantemente. Parecia haver uma intenção assassina infinita dentro do sangue da essência. Além disso, pareciam existir partículas douradas e misteriosas dentro do sangue essencial, liberando um ki majestoso. Jian Li suportou a imensa pressão e sentou-se de pernas cruzadas na piscina de sangue essencial. Imediatamente depois, Jian Li começou a aplicar lentamente a técnica de inversão imortal de roubo da origem. No instante em que a técnica de inversão imortal de roubo da origem começou a funcionar, Jian Li sentiu como se todo o seu corpo estivesse em uma fornalha escaldante. As partículas douradas presentes no sangue da essência do corpo sagrado foram absorvidas lentamente pelo corpo de Jian Li. À medida que as partículas douradas eram absorvidas, Jian Li sentiu uma aura alegre e exultante emanando de seu corpo. Parecia que ele havia recebido uma nutrição imensa. As partículas douradas moviam-se livremente por todo o corpo de Jian Li. Vontades aterrorizantes e avassaladoras se enredam continuamente ao redor do corpo de Jian Li. Essa vontade parecia capaz de atravessar o céu. Supremo Xuantian, de pé ao lado, observava Jian Li, que absorvia a essência do corpo sagrado primordial, com uma expressão de entusiasmo. Ele próprio nunca o tinha usado e não tinha certeza se esse método realmente funcionaria. Esse garoto tem coragem, pensou Supremo Xuantian. Ele entrou sem nem pestanejar. Se ao menos ele fosse meu descendente, disse Supremo Xuantian, balançando a cabeça. Embora os métodos de Jian Li fossem um tanto descarados, o Supremo Xuantian não viu problema algum nisso. Aqueles que conseguiram cultivar até o Reino Supremo testemunharam inúmeros esquemas, conspirações e cálculos sujos. Enquanto Jian Li praticava o cultivo, toda a câmara secreta irrompeu em uma poderosa luz dourada. Diversos fenômenos coloridos e maravilhosos apareceram na câmara secreta. Dragões azuis ancestrais, bestas divinas ancestrais?
Até mesmo tênues vestígios de lotos imortais incomparáveis permeavam os arredores. Toda a câmara secreta transformou-se num palácio celestial da era mítica, com várias montanhas estranhas e vistas maravilhosas a surgir. Os olhos do Supremo Xuantian brilhavam de fervor. Esse método secreto realmente funcionava. Estrondo. Logo em seguida, acima da cidade da Fênix Celestial, inúmeras nuvens escuras se acumularam, e o poder dos relâmpagos convergiu. Parecia que uma tribulação celestial capaz de destruir o mundo estava se formando nos céus. Os violentos relâmpagos no céu pareciam estar gerando uma força extremamente poderosa. Aquele poder parecia capaz de destruir toda a cidade da Fênix Celestial. Ao mesmo tempo, o Palácio Imperial da cidade da Fênix Celestial. O Palácio Imperial estava agora repleto de cadáveres por toda parte. Havia sangue e corpos espalhados pelo chão. Pessoas vestidas com armaduras variadas estavam massacrando indiscriminadamente no Palácio Imperial. Descobriu-se que após o fim da competição da dinastia e a entrada de Lin Dong e outros nas terras ancestrais, muitos parentes imperiais, assim como o imperador e o príncipe herdeiro, morreram repentinamente de forma violenta. Toda a dinastia da Fênix Celestial perdeu repentinamente seu governante. Ao saberem da notícia, pessoas de várias famílias rapidamente lançaram um golpe de estado, preparando-se para assumir o controle da dinastia da Fênix Celestial. Toda a cidade da Fênix Celestial, e até mesmo a dinastia da Fênix Celestial mergulharam no caos. Inúmeros gritos de dor se espalharam por toda parte. Assim como as atrocidades ainda estavam acontecendo. O raio destruidor do mundo, vindo do céu, já havia caído. Era como se inúmeras balas de canhão estivessem bombardeando. Houve explosões violentas por toda parte, e vários edifícios e objetos foram destruídos pela força dos raios. Principalmente a área onde se localizava o Palácio Imperial, que era envolta por uma força elétrica incessante. A direção da Terra Ancestral emitia uma luz dourada. Inúmeras pessoas foram atraídas por essa luz dourada, apressando-se para chegar à Terra Ancestral. Embora a Terra Ancestral estivesse sendo bombardeada por inúmeros raios, isso não deteve essas pessoas nem um pouco. Planícies centrais. Dentro de um edifício extremamente luxuoso, um jovem de vestes negras sentiu subitamente o sangue em seu corpo ferver incessantemente. Aquela fervura de vontade deixava o jovem extremamente desconfortável, como se algo estivesse constantemente pulsando em seu cérebro. Inúmeras luzes douradas brilhavam ao redor do corpo do jovem. Logo em seguida, uma figura completamente envolta em luz dourada, com um corpo físico sem paralelo, apareceu na mente do jovem. Aquela figura desferiu um soco, exercendo uma pressão imensa, e a consciência do jovem foi instantaneamente despedaçada. Isso é, o corpo sagrado primordial. O corpo do jovem tremeu levemente, como se ele tivesse se lembrado de algo. O corpo sagrado primordial reapareceu. Ao pensar na figura dourada, imponente e incomparável que se apresentava em sua mente, o jovem sentiu um tremor no fundo do coração. Não, eu preciso matar aquele corpo sagrado, eu preciso matar aquele corpo sagrado. O jovem continuava murmurando, e o medo pareceu persistir nele por um longo tempo. 300 li a leste da cidade da Fênix Celestial. Era uma região selvagem, extremamente desolada por todos os lados, com escasso ki espiritual do céu e da terra. Um jovem de túnica branca lutava contra um grupo de bestas demoníacas. Todas essas bestas demoníacas eram de 4º nível, sem exceção. Ao lado dele, 3 belas mulheres com longos vestidos observavam a batalha. O jovem que lutava contra as bestas demoníacas empunhava uma espada espiritual, da qual emanava continuamente um poderoso poder espiritual. As bestas demoníacas recuaram firmemente sob a ofensiva do jovem. Em pouco tempo, todas essas bestas demoníacas foram completamente eliminadas pelo jovem. Irmão Sênior, sua esgrima está ficando cada vez mais poderosa. Essas bestas demoníacas, comparáveis às do reino do rio espiritual, não são páreo para você em um único golpe. A bela mulher ao seu lado o elogiou prontamente. Irmãs mais novas, contanto que cultivem com diligência, vocês acabarão se tornando tão fortes quanto eu, disse o jovem sorrindo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 81. Corpo Sagrado Consumado destruindo a alma remanescente. Não ousaríamos nos comparar ao Irmão Sênior. O Irmão Sênior é um imortal da espada incomparável, que até mesmo o líder da seita valoriza muito, disse uma garota delicada de rosto oval ao lado dele, com um sorriso e os olhos cheios de admiração. Sim, sim, o Irmão Sênior protegerá o mundo, e a nós também. Irmão Sênior, contaremos com você para nos proteger. As garotas próximas cochichavam, com os olhos fixos no jovem. Descobriu-se que esses indivíduos eram discípulos do Palácio da Espada de Tianshan. O Palácio da Espada de Tianshan era uma seita do Dao da Espada extremamente famosa no deserto oriental. Embora não fosse uma terra sagrada, já figurava entre as forças de elite. Contanto que surgisse um especialista inigualável, a promoção do Palácio da Espada de Tianshan à condição de terra sagrada seria uma certeza. O jovem Li Jianxin foi um discípulo acolhido pelo líder da seita há alguns anos. Ele nasceu com um coração de espada e possuía um profundo conhecimento da espada. Ele era um gênio nato do Dao da espada. Agora, com apenas 18 anos, ele já havia alcançado o estágio de compreensão do coração da espada. Seu nível de cultivo também havia alcançado o reino do rio espiritual, tornando-o o maior prodígio do Palácio da Espada de Tianshan. Desta vez, o líder da seita providenciou para que Li Jianxin descesse a montanha para ganhar experiência e, por acaso, levasse algumas irmãs juniores consigo para completar algumas missões. Xueman, Shangtao, Kaishan, vamos, não percam mais tempo, ou teremos que dormir ao relento de novo esta noite. Li Jianxin interrompeu suas irmãs juniores e continuou. As irmãs juniores assentiram com relutância e em seguida avançaram. Irmão Sênior, o que é aquilo ali?
De repente, Yao Caixin apontou na direção da cidade da Fênix Celestial, ao longe, e perguntou. Li Jianxin olhou na direção apontada por Yao Caixin com as pupilas contraindo. Aquilo era. Acima da cidade da Fênix Celestial, inúmeros raios de poder estrondoso caíam descontroladamente. Toda a energia espiritual do céu e da terra ao redor parecia ser atraída pelo poder estrondoso daquele lugar. A direção da cidade da Fênix Celestial parecia ter se transformado em um mar de trovões. Xueman, não é essa a direção da sua casa? Xiang Tao, ao lado dela, pareceu se lembrar de algo e perguntou. Lin Xueman franziu a testa, sentindo-se extremamente perturbada, mas não sabia o que havia acontecido. Já que é a casa de Xueman, vamos dar uma olhada, disse Li Jianxin. As meninas assentiram com a cabeça e caminharam em direção à cidade da Fênix Celestial. Terra ancestral da cidade da Fênix Celestial. Na câmara secreta da Terra Ancestral. Nesse momento, o corpo de Jian Li já estava repleto de uma poderosa aura opressiva. Inúmeras luzes douradas cintilavam no corpo de Jian Li. Os arredores da Terra Ancestral também foram devastados pelo poder estrondoso. Apenas esta câmara secreta, aparentemente tornada indestrutível pela presença de Jian Li, permaneceu, com exceção da área diretamente acima, que foi atravessada pelo poder estrondoso. Incontáveis raios de poder estrondoso pareciam se transformar em alimento, sendo absorvidos pelo corpo de Jian Li. Supremo Xuantian, que estava ao seu lado, já havia sofrido danos significativos em seu poder da alma, mas a luz em seus olhos não podia mais ser escondida. Deu certo mesmo. Supremo Xuantian não parava de exclamar. Essa técnica secreta é verdadeiramente eficaz. Eu, Supremo Xuantian, sou de fato o maior gênio de todas as eras. Do lado de fora, Lin Dong já estava coberto de sangue e vísceras, mas uma forte força de vontade o sustentava, impedindo-o de perder a consciência. Sem o poder espiritual para protegê-lo, Lin Dong sentia dores extremas devido ao bombardeio do poder estrondoso. Jian Li, é você de novo. Lin Dong rangeu os dentes, o brilho sedento de sangue em seus olhos parecendo querer devorar Jian Li por inteiro. Sob o bombardeio do poder estrondoso, a máscara de pele humana no rosto de Jian Li já havia sido estilhaçada, revelando sua aparência original. Embora transformado pela essência sanguínea do corpo sagrado primordial, o temperamento de Jian Li passou a ser envolto em uma aura incomparável. No entanto, Lin Dong jamais esqueceria aquele rosto. Foi essa pessoa que lhe roubou Yonshi. Mas naquele momento, Lin Dong só podia se enfurecer em vão. Com seu poder espiritual selado, ele não conseguia infligir nenhum dano a Jian Li. Após um longo tempo, Jian Li abriu os olhos lentamente. Partículas douradas misteriosas pareciam fluir dentro do corpo de Jian Li. Bum, bum, bum. Jian Li socou a parede de pedra próxima com grande força. Imediatamente, um rugido violento ecoou. A parede de pedra na câmara secreta foi perfurada diretamente pela imensa força, criando um enorme buraco. Minha força aumentou pelo menos 10 vezes. O coração de Jian Li ardia de excitação, e uma onda interminável de poder parecia agitar-se dentro de seu corpo. Jovem, o corpo sagrado primordial impecável realmente funcionou. Eu, Xuantian, sou verdadeiramente um gênio. Supremo Xuantian riu alto. Jian Li também assentiu. Para ser justo, essa técnica secreta era realmente boa, ajudando-o a condensar o corpo sagrado primordial. Embora seu reino ainda não tivesse sido alcançado, com a força atual de Jian Li, lidar com especialistas comuns do reino do rio espiritual exigiria apenas alguns golpes. Velho, vamos conversar sobre algo. De repente, Jian Li falou com o Supremo Xuantian ao seu lado. Supremo Xuantian ficou estupefato. O que aquele jovem pretendia fazer? Fale. Não precisa me agradecer. Apenas cumpra o que me prometeu. Supremo Xuantian então acenou com a mão. A expressão de Jian Li era peculiar. Será que esse velho havia entendido algo errado? O que eu quero dizer é, você pode, disse Jian Li em voz baixa. Ao mesmo tempo, o fogo espiritual dentro de seu corpo se condensou em seu punho, e um poder violento sem paralelo se concentrou na mão direita de Jian Li. Bang! Jian Li desferiu um soco poderoso. A expressão de Supremo Xuantian mudou drasticamente. O que esse jovem queria fazer? Ele queria me matar? Esse cara é louco? Eu o ajudei a condensar o corpo sagrado primordial, e ele quer me matar? Por favor, vá para o inferno. Jian Li gritou bem alto. O punho chegou, as chamas extremas carregadas pelo fogo espiritual e o poder incomparável do corpo sagrado primordial perfuraram diretamente o Supremo Xuantian. O rosto do Supremo Xuantian estava tomado de arrependimento. Se ao menos ele soubesse, ele não deveria ter. Ele jamais imaginou que Jian Li, que havia prometido não matar os membros de seu clã, não tivesse a menor intenção de deixá-lo ir. O já enfraquecido corpo da alma suprema Xuantian desapareceu instantaneamente no ar sob o ataque dominador e incomparável do fogo espiritual e do corpo sagrado primordial. Partículas brancas espalhadas por toda parte. Um supremo de uma era que assim desapareceu por completo, sumindo do mundo. Não. Lin Dong, ao lado dele, rugiu alto. Como Jian Li se atreveu a fazer isso? Era um supremo. Ele ousou matar um supremo? Ele está louco? Lin Dong já estava à beira da completa loucura. Esse Jian Li era um lunático. Era um supremo. Além disso, esse corpo sagrado primordial era claramente a sua oportunidade. Por quê? Observando a alma suprema remanescente se dissipando à sua frente, Jian Li soltou um suspiro de alívio. Parecia que este Supremo Xuantian estava realmente no limite, incapaz de resistir sequer a um de seus golpes.
No entanto, isso também era bom. A partir de agora, somente ele conheceria a técnica de inversão imortal de roubo da origem. Em seguida, precisava lidar com Lin Dong. Jian Li se virou, olhando para Lin Dong com uma expressão fria. Tomara que tudo corra bem para matarmos o primeiro protagonista destinado. A expressão de Lin Dong tornou-se extremamente aterrorizada. Jian Li chegou ao ponto de ousar matar um supremo. Então como poderia se deixar levar? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Nesse momento, Lin Dong estava completamente confuso. Ele não temia a morte, mas também não queria morrer enquanto seu inimigo permanecesse livre e em paz. Pou! Jian Li acenou com a mão direita e uma lança da alma do dragão da chama carmesim, brilhando com uma luz fria, apareceu em sua mão. Logo em seguida, Jian Li avançou em direção a Lin Dong a uma velocidade extrema, a lança em sua mão imbuída de poder supremo. Parar! No momento em que a lança de Jian Li estava prestes a perfurar Lin Dong, um grito urgente veio de longe. Capítulo 82, Pílula da Espada. Um brilho gélido reluziu nos olhos de Jian Li, e a longa lança em sua mão continuou a perfurar sem a menor hesitação. Nesse momento, Lin Dong estava completamente aterrorizado, sentindo um profundo desespero. Deng! No instante em que a lança longa atingiu Lin Dong, uma luz azulada de espada com a velocidade de um relâmpago, atingiu diretamente a lança longa de Jian Li. A longa lança de Jian Li emitiu um som nítido e parou por um instante antes de atingir o alvo. Com a poderosa força do corpo sagrado primordial e o ki invencível e crescente do tesouro espiritual de grau celestial, Lin Dong, tomado por extremo medo, chegou a desmaiar. Logo em seguida, uma figura surgiu abruptamente resgatando Lin Dong, que estava inconsciente no instante em que a longa lança parou. Eu mandei você parar, você não me ouviu? Uma voz assassina ecoou por toda a terra ancestral. Jian Li olhou indiferente para a cena à sua frente. Um jovem com sobrancelhas semelhantes a espadas e olhos como estrelas, vestido com um manto branco, segurava uma longa espada na mão direita e Lin Dong, sangrando e inconsciente. Na esquerda, com os olhos fixos friamente em Jian Li. Será este o filho do destino? Até mesmo alguém veio salvá-lo. Jian Li ativou imediatamente o sistema de roteiro de vida para visualizar o roteiro de vida do jovem. Nome Li Jianchen. Reino a terceiro nível do rio espiritual. Físico, semente da espada inata. Destino, talento incrível. Roxo, sorte incrível. Roxo, ao prodígio da espada Dao Roxo. Grande potencial de santo roxo. É roteiro de vida, personagem secundário em Invertendo o Universo, discípulo do líder da seita do Palácio da Espada de Tianshan, encontrou Lin Dong por obra do destino, e eventualmente alcançou o grande reino santo. Favorabilidade menos 50. Ponto de virada recente. 2 dias depois, matei um ancião da seita demoníaca primordial e obtive uma medicina espiritual de 1000 anos. 7 dias depois, na 7ª tumba da espada da Vila das Miríades de Espadas, no 99º poço da espada, matou um antigo espírito de espada e condensou uma pílula da espada das 7 mortes. Li Jianchen, todos os destinos roxos, semente da espada inata, hehe. Suma daqui, esse cara tem que morrer. Os olhos de Jian Li estavam frios enquanto ele encarava Li Jianchen, dizendo friamente. A aura de Jian Li era extremamente violenta e com o tesouro espiritual de grau celestial em mãos, ele não demonstrava medo algum ao enfrentar Li Jianchen, do terceiro nível do rio espiritual. Além disso, Jian Li acabará de condensar o corpo sagrado primordial impecável, possuindo um poder incomparável, suficiente para destruir tudo. Irmão sênior, irmão Lin Dong está bem? Uma voz preocupada e clara veio de perto. Várias mulheres bonitas em vestidos longos se aproximaram apressadamente. Jian Li verificou rapidamente, todos eles eram discípulos do Palácio da Espada Tianxia, e seus reinos estavam todos no reino do núcleo de Elixir. No entanto, a mulher mais bonita parecia ter um bom relacionamento com Lin Dong. Nome Lin Xueman. Reino núcleo de Elixir 9º nível. Físico, corpo divino da lua púrpura. Destino é talento incrível. Roxo, sorte incrível. Roxo, beleza inigualável. Azul, grande potencial de santo. Roxo, beleza efêmera. Cinza. Roteiro de vida, personagem feminina secundária em Invertendo o Universo, discípula pessoal do grande ancião do Palácio da Espada de Tianshan, prima de Lin Dong. Eles foram namorados de infância. Em uma certa grande batalha, ela bloqueou um golpe fatal para Lin Dong e acabou falecendo. Favorabilidade, menos 99. Ponto de virada recente. 3 dias depois, obtive uma pílula preciosa de rank terra do grande ancião e alcancei o reino do rio espiritual. Outra confidente de Lin Dong. A sorte de Lin Dong é verdadeiramente incrível. Irmão, você deveria ter misericórdia quando puder. Gostaria de saber o que o irmão Lin Dong fez de errado. Peço desculpas. Li Jianchen respirou fundo e então falou. A aura que emanava de Jian Li era simplesmente aterradora demais. Não seria fácil para ele derrotá-lo rapidamente. Mais importante ainda, suas irmãs juniores estavam todas ali, e se elas fossem acidentalmente feridas por esse vilão maligno? Isso era algo que Li Jianchen absolutamente não poderia aceitar. Principalmente Lin Xueman. Se algo acontecesse com Lin Xueman, o grande ancião provavelmente o esfolaria vivo. Irmão sênior, por que perder tempo com ele? Esse cara claramente não é uma boa pessoa, e ele até quer matar o primo de Xueman. Exatamente, o irmão sênior disse para ele parar, mas ele não ouviu. Uma pessoa assim é muito perversa, precisa ser morta. As duas mulheres ao lado dele continuaram conversando animadamente. Lin Xueman, no entanto, olhou para Lin Dong com uma expressão preocupada sem dizer uma palavra. Irmã Júnior, fique quieta.
Este irmão deve estar passando por dificuldades indizíveis. Não podemos, só porque somos discípulos do Palácio da Espada Tianshan, negar aos outros a chance de corrigir seus erros, disse Li Jianchen, fingindo raiva. Mas seus olhos estavam fixos em Jian Li. Jian Li sorriu, pensando que se eles trouxessem o Palácio da Espada de Tianshan, ele teria medo de agir. Essas chamadas seitas do caminho justo realmente sabem como intimidar as pessoas. Esse cara pratica técnica demoníaca usando as vidas das pessoas da cidade da Fênix Celestial. Estou aqui para agir em nome do Dao. O que vocês do Palácio da Espada de Tianshan vão abrigar um grande demônio? Jian Li disse então, indiferente. Assim que Jian Li falou, a expressão de Li Jianchen e dos outros mudou. Impossível. Como o irmão Lin Dong poderia ser um grande demônio? Você está mentindo. Lin Xueman, que estava por perto, imediatamente não conseguiu ficar parado e falou rapidamente. Nesse momento, o corpo de Lin Dong parecia ter algum poder, absorvendo lentamente o qi sanguíneo ao seu redor. Após a avalanche da tribulação celestial e a feroz batalha, o Palácio Imperial já estava repleto de cadáveres e sangue por toda parte. A essência desse sangue, como correntes, fluía lentamente em direção ao corpo de Lin Dong. Jian Li já havia descoberto há muito tempo que Lin Dong cultivava essa técnica demoníaca capaz de absorver sangue humano. Agora, era a prova perfeita para consolidar seu status como grande demônio. Você está cego? O que ele está absorvendo constantemente agora? Se eu não tivesse vindo, todos na cidade teriam sido mortos por esse grande demônio, disse Jian Li. Ele queria ver como essas seitas autoproclamadas do caminho justo reagiriam. Li Jianchen franziu os lábios. Nesse momento, Lin Dong em seus braços tinha o rosto extremamente distorcido. E somente quando a essência do sangue foi absorvida é que suas sobrancelhas relaxaram ligeiramente. No fundo, ele acreditava inconscientemente na maioria das palavras de Jian Li. As outras duas discípulas também tinham expressões complexas. Elas notaram a performance atual de Lin Dong, e além disso Jian Li era muito bonita. Em comparação, Lin Dong era relativamente comum. Independentemente do ponto de vista, Jian Li não parecia ser alguém que mentiria. Irmã Júnior, seu irmão Lin Dong, talvez realmente, disse Yao Kaishan, que estava por perto, com cautela. Todos sabiam que esse Lin Xueman era o discípulo pessoal do grande ancião. Se não fosse por esse motivo, eles não teriam vindo para a cidade da Fênix Celestial. Lin Xueman mordeu o lábio com força, sem conseguir acreditar em nada daquilo. Como poderia irmão Lin Dong, que fora tão gentil e a amava tanto quando ela era pequena, ser um grande demônio? Não acredito. Você deve ter usado algum método secreto de propósito para fazer irmão Lin Dong absorver essa essência sanguínea. Lin Xueman continuava incrédulo e insistia. Jian Li balançou a cabeça. Essa confidente estava realmente apaixonada por Lin Dong. Mesmo assim, ela ainda não acreditava. Capítulo 83. O fim de Lin Dong. Se você não acredita em mim, pode verificar o corpo de Lin Dong. Ele é um discípulo da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Então ele deve ter um símbolo de identidade da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Jian Li continuou. Se essa semente da espada tripla inata do reino do rio espiritual insistisse em proteger Lin Dong, além dos vários cultivadores do reino do núcleo de Elixir que estavam por perto, talvez não conseguisse eliminá-lo. Então Jian Li primeiro consolidou a identidade de Lin Dong como um grande demônio, pois sabia muito bem que essas seitas do caminho justo se preocupavam muito com sua reputação. Uma vez confirmada a identidade de Lin Dong como um grande demônio, essas pessoas provavelmente não se importariam mais se Lin Dong vivesse ou morresse. Logo em seguida, Li Jianchen começou a revistar o corpo de Lin Dong. Lin Xueman, que estava por perto, observava as ações de Li Jianchen com o rosto pálido. Em pouco tempo, Li Jianchen encontrou um objeto com Lin Dong, contendo o símbolo da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Li Jianchen respirou fundo. Parecia que o primo de Lin Xueman era de fato um grande demônio da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Então, o Palácio da Espada Tianshan ainda vai proteger esse grande demônio? Jian Li continuou com um sorriso sarcástico, sua aura tornando-se cada vez mais severa. Li Jianchen franziu os lábios. Normalmente, era ele quem dizia essas palavras aos outros, mas agora era a vez dele de ouvi-las. Irmã Júnior Lin, já que Lin Dong realmente entrou no caminho demoníaco, Li Jianchen respirou fundo e continuou. Com provas irrefutáveis diante de si, Li Jianchen não queria mais se envolver nos assuntos de Lin Dong. Irmão Li, se o irmão Lin Dong morrer, eu também não sobreviverei, declarou Lin Xueman teimosamente, com os olhos cheios de determinação inabalável. O coração de Li Jianchen afundou. Ele havia subestimado a importância de Lin Dong no coração de Lin Xueman. Irmão, obrigado por sua contribuição à cidade da Fênix Celestial. Este grande demônio será entregue a mim. Nosso Palácio da Espada de Tianshan certamente executará este grande demônio. Li Jianchen continuou, liberando uma intenção de espada poderosa e extremamente fria. Lin Xueman, ao seu lado, olhou para Li Jianchen com gratidão. As duas mulheres próximas suspiraram profundamente, percebendo que o que deveria ter sido uma boa experiência de treinamento havia se transformado em uma grande confusão. Eu pensava que o Palácio da Espada de Tianshan fosse uma seita do caminho justo com retidão inabalável, mas não esperava que estivesse cheio de gente perversa. Hoje realmente me abriu os olhos. Jian Li riu alto. Jian Li usou deliberadamente seu ki espiritual, sua voz quase cobrindo toda a cidade. Li Jianchen e os outros à frente empalideceram. As palavras de Jian Li eram tão duras, e mesmo assim, eles não tinham como refutá-lo. Deixe Lin Dong aqui, ou então revelarei este assunto ao mundo e farei com que todo o deserto oriental conheça a verdadeira face do seu Palácio da Espada Tianshan. Jian Li continuou, com os olhos cheios de desprezo. Finas gotas de suor apareceram na testa de Li Jianchen. Se tais palavras se espalhassem, o Palácio da Espada de Tianshan perderia toda a sua reputação.
Irmão, por favor, prossiga. Você pode lidar com Lin Dong como quiser, como se nosso palácio da espada Tianshan nunca tivesse aparecido. Li Jianshan colocou Lin Dong no chão com cuidado e se preparou para partir com suas irmãs juniores. Quanto a Lin Xuema, ele teria que confortá-la bem quando retornassem. Dedo interceptador celestial da Yu, um dedo corta montanhas e mares. No instante em que Li Jianshan colocou Lin Dong no chão, Jian Li imediatamente usou a habilidade divina de nível santo, dedo interceptador celestial da Yu. Ele não queria mais acidentes. Uma energia que violentamente tirânica surgiu instantaneamente ao redor deles, e uma poderosa energia que espiritual surgiu em direção ao corpo de Jian Li. Li Jianshan, observando tudo, ficou perplexo. Seria mesmo necessário usar tanto poder em um grande demônio gravemente ferido, um sujeito que poderia ser derrotado com um simples gesto de mão? Isso é ridículo. Pensando nisso, Li Jianshan imediatamente pegou sua irmã mais nova e saiu da área. Uma vasta energia que estava se condensando, e uma força de vontade extremamente poderosa percorria o corpo de Jian Li. Aquela vontade parecia querer destruir tudo. Lin Dong, morra por mim, pensou Jian Li com maldade. Imediatamente depois, todo o poder convergiu na ponta dos dedos de Jian Li, e um fluxo de luz capaz de cortar montanhas e rios disparou em direção ao corpo de Lin Dong. Irmão Lin Dong. Não muito longe dali, uma bela mulher de vestido longo gritou roucamente, correu para o lado de Lin Dong e o abraçou com força. O feixe de luz capaz de partir montanhas e rios atingiu os dois em cheio. No entanto, um escudo protetor dourado surgiu repentinamente no corpo de Lin Xuema, protegendo ambos com firmeza. O rosto de Jian Li se fechou. Eles ainda não estavam mortos. Irmã Júnior Lin, Li Jianshan e os outros que já haviam fugido mudaram de cor drasticamente. Quando foi que Lin Xuema apareceu correndo? Mas ao avistar a cena à distância, Li Jianshan soltou um leve suspiro de alívio. Felizmente, parecia que o grande ancião havia deixado com Lin Xuema uma medida que poderia salvar sua vida. As outras poucas mulheres que estavam por perto também se sentiram aliviadas. Se algo realmente acontecesse com Lin Xuema, elas certamente não escapariam da culpa. Ao ver seu ataque ser completamente absorvido pelo escudo protetor dourado, a intenção assassina de Jian Li tornou-se ainda mais forte. Sendo assim, então vocês dois morram por mim. Dedo interceptador celestial da Yu, segundo estágio. Jian Li desencadeou mais uma vez o segundo estágio do dedo interceptador celestial da Yu, e uma aura ainda mais aterradora irrompeu. O terreno ao redor começou a rachar, e as flores, plantas e árvores murchas se transformaram instantaneamente em cinzas naquele instante. A vitalidade de todo o Palácio Imperial pareceu ser destruída pela aura de Jian Li, uma vasta e destrutiva energia que se condensou no corpo de Jian Li. Ao mesmo tempo, a força do elemento dentro do corpo de Jian Li estava se esgotando rapidamente. Um instante depois, uma vasta aura capaz de destruir o mundo emanou do corpo de Jian Li. Todo o espaço pareceu tornar-se incrivelmente frágil, como se pudesse se despedaçar a qualquer momento. Morra! Jian Li rugiu bem alto. Nesse momento, o rosto de Jian Li estava extremamente pálido, seu ki espiritual completamente esgotado, e não havia nenhum vestígio de cor em seu rosto. Imediatamente depois, um fluxo de luz púrpura capaz de destruir o mundo se condensou na ponta dos dedos de Jian Li, e inúmeras explosões sunicas surgiram no espaço ao redor. Li Jianshan e suas duas irmãs juniores, ao longe, mudaram de cor drasticamente. Que tipo de poder era esse? Parem! Nosso palácio da espada Tianshan ordena que parem. Se algo acontecer com a irmã Júnior Lin Xuema, farei com que todo o seu clã pague. Li Jianshan gritou alto, com o suor escorrendo constantemente pela testa. Mas a vastidão aterradora do Ki o impedia de se aproximar. Xiantão e a outra mulher também empalideceram. Se Lin Xuema realmente tivesse sofrido um acidente ali, Li Jianshan pode não morrer, mas os dois. Jian Li não hesitou nem um pouco. Mesmo que um grande imperador aparecesse hoje, ele não o impediria de matar Lin Dong. Estrondo. O próprio céu pareceu mudar de cor, e furacões surgiram por toda parte. A imensa energia que quase impediu Li Jianshan e os outros de abrirem os olhos. Agora, eles só podiam esperar que Lin Xuema abandonasse Lin Dong e evitasse esse ataque. O terrível fluxo de luz púrpura avançou em direção a Lin Xuema e Lin Dong. Rachadura. No instante em que o feixe de luz púrpura atingiu o escudo protetor dourado de Lin Xuema, o escudo se estilhaçou com um estrondo retumbante. Capítulo 84 Grande Técnica Compen. Após o terrível fluxo de luz púrpura ter estilhaçado o escudo protetor dourado, ele atravessou diretamente Lin Xuema e Lin Dong. As pupilas de Lin Xuema se contraíram e então, como se tivesse se lembrado de algo, os cantos de sua boca se ergueram ligeiramente. Morrer junto com o irmão sênior Lin Dong não seria um mau resultado, certo? Cenas deles brincando felizes juntos passaram pela mente de Lin Xuema. Ela jamais esqueceria aquele dia, quando Lin Dong a abraçou forte e inúmeras outras crianças ao redor o socavam e chutavam. Era uma sensação que Lin Xuema sempre considerava incrivelmente reconfortante ao se lembrar disso. Finalmente, com o sorriso de Lin Xuema, Lin Dong e Lin Xuema foram completamente atravessados pelo fluxo de luz púrpura, transformando-se em pó. A partir de então, Lin Xuema deixou de existir neste mundo. Irmã Júnior Lin. Não. Li Jianshan rugiu alto. O pânico em seus olhos quase lhe consumiu a sanidade. Ele não conseguia acreditar que a irmã Júnior Lin tivesse realmente morrido ali, e fora completamente aniquilada, não restando sequer um vestígio de seus restos mortais. Se o grande ancião soubesse que a irmã Júnior Lin havia falecido, o coração de Li Jianshan se encheria de frieza. Jian Li olhou para as ruínas ao seu redor e sentiu um alívio repentino. Lin Dong finalmente estava morto. Ele era realmente difícil de matar. Mesmo gravemente ferido, o filho do destino exigia um poder imenso para ser derrotado.
Se ele estivesse em plena saúde, Jian Li achava que talvez não tivesse conseguido matá-lo. E havia também a semente da espada inata. Felizmente ele foi esperto o suficiente para revelar a identidade de Lin Dong com antecedência. Caso contrário, com a interferência daquela semente da espada inata, ele provavelmente não teria conseguido matar Lin Dong. Parece que no futuro, ao matar os filhos do destino, ele realmente precisará preparar mais cartas na manga. Se ele não tivesse desencadeado à força o segundo estágio do dedo interceptador celestial da Yu desta vez, Lin Dong ainda poderia ter lutado. Logo em seguida, Jian Li engoliu uma pílula medicinal para restaurar seu poder espiritual, e a arte da criação do universo circulou em velocidade extrema. Felizmente ele havia condensado o corpo sagrado primordial, tornando seu físico incomparável. Caso contrário, se tivesse usado o segundo estágio, poderia ter ficado meio aleijado. Jin, parabéns ao anfitrião por ter derrotado com sucesso o Filho do Destino e obtido a grande técnica Kunpen. Técnica do Grande Kunpen, a habilidade divina suprema da besta divina ancestral mais poderosa, o Kunpen, que possui velocidade extrema. O som de notificação do sistema soou repentinamente na mente de Jian Li. A grande técnica Kunpen fez os olhos de Jian Li brilharem. Havia até mesmo uma recompensa sim por matar Lin Dong. Enquanto Jian Li ainda refletia sobre o assunto, uma aura misteriosa invadiu sua mente. Todo o legado referente à grande técnica Kunpen foi absorvido pela mente de Jian Li. Talvez por ser uma recompensa do sistema, no momento em que a grande técnica Kunpen entrou em Jian Li, ele a dominou imediatamente. Jian Li sentia apenas uma força extremamente poderosa dentro de seu corpo, um poder profundo e misterioso fluindo através dele. Ao longe, Li Jianxin respirava ofegantemente, sentindo os membros gelarem. A irmã Júnior Lin está morta, a irmã Júnior Lin está morta. Como ele explicaria isso ao grande ancião? Não, ele precisa capturar esse cara. Só assim poderá aplacar a ira do grande ancião. Com esse pensamento, Li Jianxin correu em direção a Jian Li. Jian Li percebeu Li Jianxin correndo em sua direção. Então sacou um tesouro espiritual de grau celestial e se envolveu firmemente em uma chama exótica. Empunhando a lança da alma do dragão da chama carmesim e envolto em fogo espiritual, Jian Li parecia um deus da guerra incomparável. Principalmente depois do terrível dedo interceptador do céu de Jian Li, aquela aura destrutiva ainda persistia no corpo dele. Você também quer morrer? Jian Li apontou sua longa lança diretamente para Li Jianxin, sua aura violenta intacta. O rosto de Li Jianxin escureceu ao olhar para Jian Li. A aura violenta que emanava de Jian Li fez com que Li Jianxin recobrasse a sanidade. Se eles realmente começassem a lutar, se Jian Li usasse essa habilidade divina novamente, ele conseguiria bloqueá-la? Talvez, mas Li Jianxin não queria apostar nessa probabilidade. Além disso, agora não era o melhor momento. Por que você matou minha irmã Júnior? O corpo de Li Jianxin tremia violentamente, seus olhos injetados de sangue enquanto encarava Jian Li. Esse cara é muito covarde, pensou Jian Li com desdém. Ele matou a própria irmã e ainda está perguntando por quê. Verdadeiramente digna de ser uma semente da espada inata. Eu não tinha a intenção de matá-la. Ela se atirou em cima de mim, disse Jian Li friamente. Svi. Assim que Jian Li terminou de falar, Li Jianxin irrompeu subitamente a longa espada em sua mão carregando uma brilhante luz espiritual, atingindo Jian Li em cheio. Incontáveis energias de espada pareciam voar por todo o ar. Todos eles correram em direção a Jian Li. O coração de Jian Li afundou, e com a grande técnica Kunpen ativada, Jian Li se transformou em um Kunpen, recuando imediatamente daquela área. Que desprezível, ele realmente tentou emboscá-lo. Imediatamente depois, Jian Li esquivou-se continuamente usando a grande técnica Kunpen, enquanto ocasionalmente contra-atacava com a técnica da lança de extermínio divino. O poder espiritual de Jian Li já era baixo, incapaz de sustentar o uso frequente de artes marciais de alto nível. Você só sabe se esconder? Li Jianxin rugiu alto, a luz da espada em seu corpo se intensificando, auras de espada cobrindo toda a área como chuva. No entanto, a velocidade de Jian Li era muito alta. Por mais feroz que fosse a chuva de espadas de Li Jianxin, ele não conseguia atingir Jian Li. Jian Li zombou sem dizer nada, apenas esquivando-se continuamente. Essa grande técnica Kunpen é verdadeiramente um desafio aos céus. Embora ele estivesse usando menos de 1/10 milésimo de seu poder, esse sujeito do reino do rio espiritual não conseguiu nem tocá-lo. Isso consome energia espiritual demais, pensou Jian Li. Ele não podia prolongar aquilo. Lidaria com aquele garoto na próxima vez. Precisava ir embora agora. Vocês do Palácio da Espada de Tianshan, abrigando um grande demônio e só sabendo emboscar, não se preocupem. Vou anunciar seus feitos ao mundo e deixar todos verem suas caras feias. Jian Li riu alto e se preparou para partir. O coração de Li Jianxin estava tomado por uma fúria sem fim. Esse cara, Svi. Quando Li Jianxin estava prestes a lançar outro ataque feroz, percebeu que Jian Li já havia se retirado do seu alcance. Ousa revelar seu nome. Li Jianxin rugiu então furioso. Ele sabia que não conseguiria deter Jian Li de jeito nenhum. Hahaha, porque eu não ousaria. Sou um verdadeiro discípulo da Terra Sagrada de Taishuan. Se você tiver coragem, venha me encontrar na Terra Sagrada de Taishuan. Jian Li então riu alto, enquanto se movia em um ritmo extremo, deixando a cidade da Fênix Celestial. Li Jianxin, no Palácio Imperial Ancestral, olhou para Jian Li, que havia desaparecido instantaneamente, e soltou um rugido de desespero. Terra Sagrada Taishuan, você está indo longe demais. Gritou Li Jianxin em voz alta. Xiantão, ao lado dele, estava pálido como a neve. Aquele era um verdadeiro discípulo da Terra Sagrada de Taishuan. Além disso, a irmã mais nova dele se atirou para cima dele. Mesmo que fossem ao santuário de Taishuan, não teriam moral para falar com ele. Irmão sênior, será que aquele cara está mentindo para nós? Yao Kaishan caminhou lentamente até o lado de Li Jianxin e então falou.
Capítulo 85. Nono nível do núcleo de Elixir. Li Jianshen respirou fundo. Tão jovem e já possuindo habilidades divinas tão poderosas e técnicas de movimento que desafiam os céus. Com tal identidade, além de um verdadeiro discípulo de uma terra sagrada, que outra seita poderia ter um discípulo assim? Além disso, desde o momento em que apareceram, Jian Li vinha agindo de forma extremamente virtuosa, como se quisesse eliminar um grande demônio. Ele realmente não parecia ser alguém que mentiria. Agora precisamos pensar em como explicar isso ao grande ancião. O grande ancião só tem este discípulo pessoal. Li Jianshen suspirou. O olhar das duas mulheres perdeu o brilho instantaneamente. Uma caverna a 100 li a oeste da cidade da Fênix Celestial. Dentro da caverna, um jovem de beleza incomparavelmente bela estava sentado de pernas cruzadas na caverna. Ao lado dele, muitas pedras espirituais de alta qualidade estavam dispostas em uma formação estranha. O jovem também pegou uma grande quantidade de néctar espiritual de 1000 anos e bebeu diretamente. Incontáveis forças espirituais fluíram em direção a Jian Li como uma maré. Estou prestes a alcançar um grande avanço, pensou Jian Li. Após ser batizado com o sangue essencial do corpo sagrado primordial, o reino de Jian Li já havia atingido o ponto crítico do avanço, e sua fundação era incomparavelmente sólida, permitindo-lhe alcançar o avanço a qualquer momento. Estrondo. Em breve, nutrida por incontáveis poderes espirituais, uma aura extremamente poderosa finalmente emanou do corpo de Jian Li. Incontáveis raios de luz dourada circulavam pelo corpo de Jian Li. Parecia que inúmeras partículas misteriosas surgiam dentro do corpo de Jian Li. A aura desenfreada quase destruiu tudo. Nono nível do núcleo de Elixir. Jian Li abriu os olhos lentamente, e seus olhos estavam cheios de imensa alegria. Os benefícios desta viagem foram verdadeiramente enormes. Ele não apenas condensou o corpo sagrado primordial, como também obteve a grande técnica com Pen. Seu reino também havia alcançado o nono nível do núcleo de Elixir, estando a apenas um passo do reino do rio espiritual. Certo, Li Jianshen do Palácio da Espada de Tianshan parece ter uma oportunidade de condensar uma pílula da Espada das Sete Mortes na Vila das Miríades de Espadas. Posso ir lá ver se consigo pôr as mãos nela. As pílulas da espada são tesouros superpoderosos que contêm um poder aterrador, possuindo diversas habilidades miraculosas. E esta pílula da Espada das Sete Mortes é de altíssima qualidade entre as pílulas da espada. Seu poder certamente não é inferior ao de um tesouro espiritual de rank celestial comum. Atualmente estou carente de métodos de ataque de longo alcance. Se eu conseguir essa pílula da Espada das Sete Mortes, minha força certamente aumentará muito. No entanto, posso voltar atrás e pedir a Lin Qiuyu que investigue as informações sobre a Vila das Miríades de Espadas. Logo em seguida, Jian Li desfez sua formação de pedra espiritual e galopou em direção à seita demoníaca das Fontes Amarelas. Palácio da Espada de Tianshan. Nas profundezas das montanhas do Palácio da Espada de Tianshan, nuvens e neblina pairavam por toda parte, e muitos grãos espirituais sobrevoavam o local. Montanhas onduladas estavam espalhadas por toda parte. Li Jianshen galopou rapidamente em direção ao interior das montanhas. Em pouco tempo ele chegou a uma casa de madeira simples, no meio das montanhas. Ao redor da casa de madeira havia vários hectares de terra plantados com melões e frutas. Um velho agricultor estava trabalhando nos campos. Saudações, grande ancião. Li Jianshen cumprimentou respeitosamente ao chegar ao lado da pequena casa. O velho fazendeiro enxugou o suor da testa e olhou para Li Jianshen com um sorriso. Descobriu-se que aquele velho fazendeiro era precisamente Du Ventian, o grande ancião do Palácio da Espada de Tianshan. Du Ventian não tinha outros passatempos. Ele apenas gostava de cultivar alguns hectares de terra nas montanhas para passar o tempo. Quanto à sua força, ninguém sabia, porque qualquer um que tentasse testar sua força morria. Jianshen, seu pirralho, você não chegou há poucos dias? Por que está aqui de novo? Ah, e onde está sua irmã mais nova? Por que ela ainda não voltou? Por que aquela garotinha sumiu? Estou com saudades dela de novo, disse Du Ventian com um sorriso. Assim que Du Ventian falou, o coração de Li Jianshen estremeceu. Representante. Reportando-se ao grande ancião. Irmã Júnior Lin, Li Jianshen rangeu os dentes, incapaz de pronunciar essas duas palavras. Ele não conseguia imaginar o que o grande ancião faria se soubesse que a irmã Júnior havia morrido. A expressão de Du Ventian escureceu. Ele percebeu o medo extremo no corpo de Li Jianshen. Será possível? O coração de Du Ventian afundou. Será que algo teria acontecido com Shuema? Fale. O que aconteceu? O semblante de Du Ventian mudou repentinamente. Se antes ele era um velho fazendeiro benevolente, agora era um grão-mestre do caminho da espada com uma aura avassaladora. Uma aura gélida de intenção de espada emanava continuamente ao seu redor. O espaço parecia estar prestes a se despedaçar. As costas de Li Jianshen estavam encharcadas de suor. A poderosa sensação opressiva o fazia sentir como se estivesse diante de uma divindade. Irmã Júnior. Irmã Júnior foi morta. Li Jianshen finalmente deixou escapar. Bum, bum, bum. Assim que Li Jianshen terminou de falar, a intenção da espada no corpo de Du Ventian tornou-se incontrolável. Toda a montanha profunda foi envolvida por uma violenta tempestade de intenção da espada. O corpo de Li Jianshen foi instantaneamente coberto por uma incessante intenção de espada, mas Li Jianshen não ousou demonstrar a menor resistência. Nem mesmo se atreveu a esquivar. Ele só pôde deixar a intenção da espada dominá-lo. Em pouco tempo, o corpo inteiro de Li Jianshen ficou coberto de sangue. A casa de madeira ao lado dele começou a se estilhaçar, e a montanha sob seus pés também foi dilacerada pela tempestade da intenção da espada. O rugido quase ecoou por toda a seita da espada de Tianshan.
Quem é o assassino? Perguntou do Ventian com a voz rouca, e a intenção assassina em seus olhos parecia querer destruir tudo. Por outro lado, Jean Li já havia retornado a galope para a seita demoníaca das Fontes Amarelas. A seita externa da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Jean Li caminhou lentamente em direção ao Pico da Santa. Ao mesmo tempo, ele examinou os relatos de vida de muitos discípulos da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Mas ao longo de todo o processo, ele não encontrou nenhuma oportunidade especial. Jean Li não estava mais interessado em aproveitar aquelas pequenas oportunidades. Era mais rápido simplesmente cultivar por conta própria. Logo em seguida, Jean Li percebeu repentinamente a presença de uma pessoa um tanto familiar não muito longe dali. Um velho que exalava uma aura fria caminhou lentamente em direção a Jean Li. É Yin Jiui. Os olhos de Jean Li se estreitaram ligeiramente. Aquele velho era precisamente o ancião que antes era responsável pelo exame de admissão da seita externa. Naquela época, ele também teve a oportunidade de obter um tesouro espiritual de grau terrestre, mas infelizmente, o nível de Jean Li era muito baixo e ele não tinha força suficiente para tomar posse daquele tesouro espiritual de nível inferior. Agora, Jean Li já não tinha muito interesse naquele item. Jean Li, ouvi dizer que você conquistou o favor da Santa. Seu futuro é verdadeiramente limitado. Heróis surgem dos jovens, disse Yin Jiui com um sorriso. Embora Yin Jiui exibisse um sorriso, sua expressão era um tanto sinistra. Esse sorriso causava uma sensação extremamente arrepiante. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.